Bom dia, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Academia Saúde e Bem-Estar. Temos uma equipe hoje de profissionais com bastante conhecimento. Tá? Bom dia, Matheus, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra para que se apresentem, fale um pouco deles, né? Quem são, o que fazem, informação. Começando aqui pelo André. Bom dia, André. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o André, mais conhecido como Alemão, né? Proprietário da Academia Saúde e Bem-Estar, formado na área de Educação Física, bacharel. Professor, por favor. Cortei a professor. Bom dia a todos, tudo bem, gente? Bom, gente, eu sou professor de Educação Física, sou fisioterapeuta, eu tenho 2 mestrados dentro da área, algumas pós-graduações aí para me divertir um pouquinho. E hoje em dia eu trabalho especificamente com parte de personagens e dou aula em faculdade somente. Não trabalho mais a parte de clubes, nem formação de equipes mais. Mas é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, porque eu acho que a gente tem que conversar mesmo sobre qualquer tipo de assunto que envolva um pouco a saúde, um pouco a evolução da nossa parceria de vida. Obrigado. Senhor doutor, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou o Joab, né? Amigo do Alemão, que treinou aqui na academia. Eu sou médico desde 2014 que eu me formei, já tem um tempinho, né? Estou um pouquinho já velhinho. Me pós-graduado em endocrinologia, metabolismo, especializado em emagrecimento e longevidade. Agradeço o convite, né, participar aqui, ajudar um pouquinho no que puder e dar um pouco da experiência de um assunto que é muito, muito importante e relevante. Hoje, mais do que nunca, né? E a obesidade, hoje em dia, virou uma epidemia, né? E está em alta, né? Todo mundo hoje em dia é um grande percentual hoje em dia. Sim. De obesos, né? Matheus, bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus, né? Já falaram aí, também sou formado em Educação Física bacharel e estou aqui para dar uma ajuda aqui meu amigo Angel a dar uma mediada aqui no assunto. Então, entrando no assunto, como o Dr. Joab já falou, que é uma pandemia, e é mesmo uma pandemia, cerca de 12% da população brasileira, segundo a OMS, 12% da população mundial sofre com a obesidade. Então, é um assunto de público mesmo, né? Saúde pública que a gente tem que tratar aí. Então, um assunto muito bacana, muito importante, a gente está abordando aqui. E é isso aí, vamos lá. 12% é muito, né? Muito. A gente que trabalha nessa parte da saúde, as pessoas pensam, 12%, né? Um pouquinho mais de 1 de cada 10, mas para a gente que trabalha na área da saúde, se fosse 1%, a gente ia falar que é pouco, mas a gente não aceita, mas mais de 10% já é muita coisa, né? Sim, é muito. E assim, o pessoal entender a questão da obesidade, porque nem sempre fica claro às vezes. Como que a gente engorda? Como que a gente ganha peso? Por que a gente acaba engordando? Porque você vê assim, ó, eu não como muito, mas eu estou engordando. Por quê? Entendeu? Ou às vezes tem mais gordinho, mas eu já estou no plano alimentar, né? E continuo ganhando peso e ainda estou engordando. Por quê? O que acontece? Por que nós ganhamos peso? Qual o motivo desse aumento da gordura no corpo? O ganho de peso ele é multifatorial, né? Mas um dos pontos importantes para a gente entender é que o primeiro é a nossa origem, né? O homem primordial que a gente escuta bastante na internet, né? E de tempos antigos o homem é o quê? Caçador, né? Ele sai para caçar e o alimento não é sempre fácil de conseguir. Porque o homem no começo, sem conhecimento, ele não plantava, não sabia como plantar, ele caçava. Comia frutas silvestres e comia. Igual um leão. O leão daquele tamanho todo, ele é gordinho? Não. Ele vai lá, caça a presa, às vezes nem caça, né? A leoa caça. Aprendi com meu filho esses dias que a leoa que caça e o leão só protege eles. Mas ele vai lá, se alimenta e fica o quê? Fica até um mês sem se alimentar. Assim era um homem primitivo. Então ele se alimentava, podia ficar 1 semana, 2, 1 mês sem se alimentar. Então, o que o nosso corpo aprendeu? A guardar energia. Ele comia e guardava energia, forma de gordura, para ficar, aguentar 1 mês.
Só que ele tinha músculo também, porque ele caçava, ele fazia esforço. Hoje em dia, nós não comemos a cada mês, nós comemos 3 vezes ao dia, pelo menos. E quem que faz esforço hoje em dia? Tem quem faça esforço, né? Mas hoje não é a regra, hoje é a exceção, né? E o esforço adequado, que tem gente que faz o esforço e ainda se machuca, né? Então, esse é um dos pontos. O nosso corpo, ele trabalha para guardar energia. Então, a energia, como que ele guarda? Gordura. A pessoa, quando tem uma quantidade de massa muscular adequada e não se exercita, o que o corpo dele vai falar? Opa, o músculo também gasta energia, ele usa energia do corpo. O que ele vai falar? Eu estou com muito músculo, eu estou gastando energia em vão. Ele não está usando esse músculo, vamos diminuir esse músculo? Aí vem o catabolismo, a atrofia do músculo. Músculo que não é usado é igual motor de carro. Se você ficar um carro parado um mês lá, vai dar a partida, nem funciona. O músculo vai atrofiando. Por quê? Porque o corpo quer guardar energia, ele não quer gastar. Se você não usa, ele não vai querer aquele excesso, ele vai diminuir. E a gordura aumenta, reserva de energia. O nosso corpo trabalha para isso. Ele não quer a gente musculoso sem necessidade. Ele quer guardar energia por causa dessa memória primitiva. Essa parte importante da gente é assim, gente, nós temos os últimos praticamente 100 anos que nós estamos vivendo aí um avanço da tecnologia, um avanço das partes mais tranquilas da nossa vida. Então, paramos de caminhar, paramos de ir em qualquer lugar. Hoje eu quero ir ao banco, eu tenho que parar na frente do banco. Se eu parar um quarteirão do banco, está muito longe. Eu tenho que parar onde eu estou, certo? Nós temos academia e de vez em quando nas academias a pessoa para um quarteirão da academia e já fica reclamando, porque tem que andar até a academia. E ela está indo para esse dia, você está, né? Então, olha como a gente está ficando esse dia. E aí, esse acúmulo, ele é gerado naturalmente. O nosso corpo, ele armazena o tempo todo, certo? Então, aquilo que não consegue gastar, ele vai armazenando. E aí nós achamos que engordar é de uma hora para outra. E nós queremos o mesmo resultado com o emagrecimento. Eu quero emagrecer de hoje para amanhã cedo. Isso também não vai acontecer. Nós levamos mais ou menos o mesmo período para engordar que o mesmo período para emagrecer, certo? Então, os nossos hábitos é que estão ficando ruins. Nossos hábitos estão começando a gastar cada vez menos energia, certo? Nós que participamos e ficamos dentro de uma atividade física, assim mesmo temos dificuldade de segurar o nosso próprio peso, que é muito difícil para nós também. Então, eu trabalho dentro de uma academia, mas eu fico horas trabalhando. É trabalho e não é realmente eu fazendo atividade física. Então, é muito complicado para nós também. Só pegando esse senhor professor, só que tem a ver com o assunto, as pessoas confundem trabalhar com atividade física. Sim. Alguns falam assim, por que eu vou na academia perder peso se eu trabalho pesado? Na realidade nossa é essa. Só que nós nos adaptamos a qualquer coisa. Por exemplo, eu vou fazer a limpeza da minha casa. A limpeza da minha casa, como eu não sou acostumado, é uma atividade física para mim. Agora, para a mocinha que vai lá fazer a limpeza da minha casa, é um corriqueiro dela. Ela faz aquilo constantemente, então para ela já não é mais atividade física. Você se adapta e você não tem nenhuma progressão de sobrecarga em cima disso, não é mais atividade física. Certo? Ele passa a ser uma coisa corriqueira, uma coisa adaptativa. Dentro de uma academia ou de qualquer atividade física, se você não tiver desafios, não tiver um sobreposto, não tiver uma sobrecarga naquilo ali, não vai adiantar. O doutor falou muito bem, a parte muscular extremamente importante para nós. Hoje, se nós quisermos ter uma qualidade de vida, eu tenho que ter músculo no meu corpo, certo? Mas a capacidade aeróbica é importante? Sim, ela é importante, mas o desenvolvimento muscular hoje em dia é comprovado, principalmente para o pessoal mais velho, que quanto mais massa muscular ele tem, melhor a qualidade de vida dele, certo? Então nós temos que olhar um pouquinho a qualidade de vida disso aí, e nós estamos cada vez mais sedentários nessa parte. Aquilo que o senhor falou, né, que as pessoas às vezes confundem caminhar com caminhada, né? Às vezes eu trabalho vendendo na rua, caminho o dia inteiro, mas isso não tem um ritmo, isso não tem um padrão que vai seguir aquela frequência cardíaca, que vai ajudar a queimar a gordura, que tem a caminhada, aquele caminhada frequente, aumenta a intensidade, diminui.
Mas um ponto importante esse do músculo, que é da primeira pergunta que você falou, por que aquela... Uma pergunta dentro da sua pergunta, né? Por que às vezes eu faço dieta e não consigo emagrecer? Né? E hoje a gente é um consenso, a gente sabe que tem que ter exercício físico e alimentação. Se você não tiver uma boa alimentação, comer exagerado, você vai ser só um fortinho gordinho. Mas se você fizer a alimentação correta, corrige isso. Mas qual que é o problema da pessoa que só tenta fazer dieta e não faz a musculação? Já foi descoberto um hormôniozinho, irisina, que é produzido pelo músculo. Acho que alguns já devem ter ouvido falar. Onde ele atua? Ele atua no próprio músculo também, estimulando ele a desenvolver. Não só a testosterona do homem, né? O estrogênio da mulher também ajuda. A mulher também tem testosterona que ajuda. Mas a irisina, você faz a força, ele produz e libera. Estimula o próprio músculo a desenvolver. Só que a principal função e a primeira descoberta importante dela é o quê? Ela atua na célula adiposa, na gordura. O que ela faz na gordura? Ela vai lá na gordura branca, que nós temos a gordura marrom, que é a do bebezinho, e temos pouquíssimo, algumas partes debaixo do pescoço, e a gordura branca, que é a que a gente mais tem. Homem, aquela gordura visceral que fica com a barriga dura e grande, né? O que a irisina faz? Essa gordura branca, ela é reserva de energia, ela não queima, ela não é destruída, ela fica ali guardando energia. A irisina vai lá na gordura e converte a gordura branca em gordura marrom. Essa gordura marrom é a que produz a termogênese, né? Vamos tomar um termogênico? É essa gordura que, no dizer, né? É a gordura que derrete, é essa que queima. Então a irisina vai lá, faz a gordura branca virar marrom e ela é queimada. Se você não pratica musculação, você não libera esse hormônio. A caminhada ajuda? Libera também hormônio. Só que quanto mais músculo você tem, mais irisina você... Porque o que acontece? Nós vemos hoje que o fator de aumento de gordura da população está a níveis extremos. Temos aí os gordinhos que são praticantes, que mantêm o seu corpo, e onde chegamos aqui que é o tema, que é a obesidade mesmo, a obesidade mórbida, onde a pessoa, além dela não fazer atividade física, ela não quer fazer atividade física, e ela come demasiadamente errado. Mas nós estamos com um problema grave já desde as crianças. Antigamente nossas crianças brincavam mais, participavam mais de coisas de rua, tinham mais alegria de estar dentro do bairro. Todas as crianças se conheciam no bairro e conviviam nas ruas do bairro, certo? Nós tínhamos mais campos de futebol, nós tínhamos mais praças para as crianças irem. Hoje, por causa do próprio medo, por causa da própria andar da cidade, do crescimento da própria cidade, nós estamos com mais penitenciárias do nosso lado do que propriamente as praças em comparação de praças. E o que está acontecendo? Nós temos um obeso hoje em dia infantil. Aí esse obeso infantil convive com a família, com o pai e com a mãe, que come exageradamente e logicamente já passa também as comidas ao mesmo tempo para a criança comer também. Nós estamos ficando cada vez mais sedentários. Eu quero que a criança fique quieta, eu dou um celular para ela. Ela começa a chorar e eu dou um celular para essa criança. Quer dizer, nós estamos ficando numa situação que dar aula de educação física nas escolas ficou muito difícil, porque você não consegue fazer uma atividade porque tocou o celular e ele quer ver o celular, certo? Antigamente nós tínhamos pouquíssimas crianças obesas e uma quantidade muito grande de crianças consideradas com tamanho de peso normal, do IMC normal. Hoje nós estamos exatamente ao contrário. Mais de 80% de uma sala de aula é obesa, certo? Está fora de cima do peso para aquele tipo de criança. E essa criança que vai fazer isso, se não tiver uma boa alimentação, vai chegar lá na frente já errôneo. O nosso problema é, nossos pais dessas crianças é que tem que começar a reeducação alimentar.
para que eu possa ter um seguidor, eu tenho que ter um espelho. Essa criança, se não tiver um espelho, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Essa criança com depressão, gente, criança com ansiedade, isso é muito preocupante para nós. Então, a nossa área, especificamente da educação física escolar, nós temos que ter uma abrangência maior. E nessa abrangência maior, a tecnologia veio nos ajudar? Sim, indiscutivelmente ela está aí para ficar e não vai voltar para trás. Mas chegamos ao ponto de ter que proibir o celular dentro das escolas. Isso é uma coisa assim estranha e ridícula. Como eu também acho uma proporção. Eu tenho que obrigar uma criança a fazer atividade física. Antigamente eles tinham prazer de fazer atividade física. Esse daí eu tava eu acho que até sorri inconsciente, porque quando a gente era criança, eu tenho 40 anos agora. Quando a gente era criança, a gente torcia para chegar a hora da educação física, era como se fosse o segundo recreio. Correr, jogar bola, chutar, queimada. Hoje em dia, você vai na escola, as crianças choram para não jogar bola, porque não vai doer. A própria criança tem consciência, 6 anos de idade. Não, se eu fizer força vai doer depois. Aí quer ficar lá sentado olhando, pode não ter nem o telefone, mas quer ficar lá sentado olhando, fazendo qualquer outra coisa. Aqui no interior, como eu trabalho na escola ainda, eles ainda amam a educação física. Aqui no interior ainda, pelo menos até o 5º ano. É que você está nessa cidade pequena, né? Cidade pequena. Ainda até o 5º ano, eles amam a educação física. Entendeu? Então, para muitos ali, a hora do lazer é a hora da educação física. Tem que falar. Mas realmente a questão da obesidade em criança já é visível muito, mesmo no interior aqui ainda, já é visível. Bem claramente. Não, mas nós estamos vendo o pessoal no intervalo da escola sair com 2 lanches, ou 2 salgados, e uma Coca-Cola. O que acontece? A cantina não era assim antigamente. É a mesma coisa. Olha um monte de velho falando, né? Antigamente, o que acontecia? O que acontecia? A gente ia... Um dos exemplos, a gente ia na feira para comprar verdura e legumes mais baratos que no mercado, né? Hoje está mais barato no mercado do que na feira, porque os produtos naturais estão ficando mais caros, porque está virando raridade. Hoje em dia, uma alimentação da criança, em sua maioria, são os ultraprocessados, são os industrializados, tudo que vem em pacote. Eles são extremamente elevados em carboidratos, trigo, glúten, sódio, potássio, e baixo em nutrientes. E aí as crianças vão ficando gordinhas, né? Vai aumentando a obesidade. E quando o bebezinho é pequeno, todo mundo tem a mania de associar a gordura com nutrição. Ficar gordinho não é a mesma coisa que ficar nutrido, né? E aí essa alimentação, que acaba sendo mais barata do que uma alimentação saudável, às vezes por condição mesmo. A gente não pode culpar as pessoas sempre de falar, olha, a culpa é dela por isso. O excesso sim é a culpa, mas às vezes o preço, a condição, né, de comprar um produto mais saudável sai mais caro do que ir lá e comprar um pacotinho de salgadinho que é feito só de produto químico, para dar gosto, para dar cheiro, para dar tudo. Aproveitando o gancho dessa pergunta aí, a gente vê muitos jovens hoje caminhando para a obesidade também. Aí desencadeia os problemas de saúde, né? Que tem uma pergunta que eu deixei separada aqui. De que maneira a musculação pode ajudar a regular os hormônios em pessoas obesas, né? Que hoje a gente está vendo muitas pessoas com diabetes, colesterol alto, então desencadeia isso daí. E a questão hormonal é muito importante a gente começar a cuidar desde cedo já. Principalmente as crianças já vêm tendo um pouquinho de dificuldade. Um dos problemas maiores hoje assim é a diabetes. E tem várias crianças aí que tem até que tomar a própria insulina por conta às vezes da obesidade. Claro que tem uns que já nascem congênitos, né? Mas tem uns que vai despertando ali no meio do caminho. A gente vê muitos jovens com problemas cardíacos também hoje, que antigamente era um pouco mais difícil, né? Não é só vocês estão falando antigamente. Então, eu acho que a questão hormonal também é um negócio complicado, né? Mexe muito com... E sabe uma coisa interessante? A estatística de obesidade que você acabou de falar se assemelha muito à estatística de diabetes. É 11% mais ou menos da população mundial.
é uma coincidência, né? Porque para a gente assimilar tem que fazer o estudo para dizer, é isso. Mas é uma coincidência. Agora, o que acontece? O grande problema da obesidade é a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é a união, né? Colesterol descontrolado, pressão alta, glicemia aumentada, né? O diabetes, junta tudo. Geralmente vem com tudo isso junto. Quando descobre o diabetes, aí que vai fazer aferir a pressão, aí descobre que tem pressão alta, faz o exame de sangue, descobre que é diabetes e colesterol tudo alto. E qual é o grande problema disso? Como resolver isso daí? Qual a importância da musculação na obesidade e no controle do diabetes? Fizeram um estudo que agora liberaram em fevereiro agora desse ano, sobre o diabetes. Eles fizeram um estudo randomizado de vários estudos e fizeram randomização, tiraram todos os fatores de risco, comprovaram que e tiraram 22 estudos comparando a perda de peso em relação da remissão. Quando a gente fala remissão é tipo, eu tenho diabetes, agora eu não tenho. Não tem, vírgula. Se você descontrolar, pode ter de novo. Por isso que fala remissão. Quando a gente fala cura, você curou e não vai ter mais. A gente fala remissão porque você voltou ao nível normal, mas se não cuidar, pode voltar de novo. Então, nesse estudo, mostrou que a remissão da diabetes tipo 2, né, que é 96% dos diabetes, o tipo 2 específico que eles estudaram, em pessoas que perderam 10% do peso, eu tenho 100 quilos, perdi até 10 quilos. Eles tiveram uma remissão de 0,7%. Mas as pessoas que perderam acima de 20% tiveram uma remissão de 48%, 49%, se não me engano. Quase metade tiveram remissão do diabetes. E na mesma proporção, 47%, teve uma remissão parcial. Eles passaram a ser o famoso pré-diabético, né? Que tem um nível de glicose aceitável, mas tem que cuidar. Ou seja, as pessoas que perderam mais de 30% tiveram uma remissão de até 79%. Imagina, quase 80%. Que perderam mais, eu tenho 100 quilos, perdi 30. Independente, eles pegaram todas as formas e maneiras de perda de peso, independente se fez bariátrica, se usou os análogos de GLP-1 ou se perdeu com dieta, independente da forma que você perdeu o peso. O fato de perder o peso causou remissão em quase 80%. Diz que perderam até 30%. Nessa proporção, cada ponto percentil equivale a 2% a mais de chance de você remir a diabetes, para cada % de peso que você perde. E 3% de chance de ter uma quase remissão dela. Olha a importância da perda de peso no diabetes. E como que perde esse peso? É a mesma história que eu falei da irisina. Se você não fizer esforço físico, pode fazer dieta, que vai ser muito mais difícil perder peso. Às vezes perde um pouquinho no começo, mas depois para de perder. Tem que ter complementação. Complementação, e aí entra a parte da musculação também, né? Não só a aeróbica. Sim, eu ia falar agora da musculação. A parte muscular é a parte justamente importante por causa disso, André. O que nós fazemos? Antigamente, eu recomendava muito atividade aeróbia, mas hoje, pela imediatismo que nós temos do nosso próprio público hoje em dia, se você colocar uma pessoa caminhando durante 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, certo? De repente ele não é tão prazeroso isso aí. E esses controles de níveis musculares que eu posso ganhar com uma caminhada, eles são muito baixos, certo? Então, e o nível de adaptabilidade cardiorrespiratória é muito mais rápido. Agora, se eu conseguir fazer um trabalho muscular, eu consigo, através dos neuroproprioceptores, eu consigo muito mais ter um trabalho de utilização
desse tecido adiposo em forma de energia, e o que eu consigo metabolizar muito mais. Então, qual a nossa vantagem? Eu consigo fazer um trabalho muscular muito bom dentro do meu próprio treino, e esse trabalho continua após o treino, que é o grande fator que nós precisamos, certo? Um treinamento de força aí seria ideal para a pessoa que tem a diabetes, para a insulina. Vocês lembram aí que a parte de insulina, durante a atividade física, ela praticamente não existe para transportar essa glicose, mas em compensação eu tenho a calcemia, ela vai transportar totalmente essa glicose para dentro. Isso é extremamente importante. Eu vou trabalhar uma parte de cálcio transportando, e essa insulina fazendo a recuperação de órgãos. Isso para a gente é muito importante, e depois da atividade física ela continua fazendo isso, certo? E eu fazer um exercício de uma intensidade um pouco mais alta, eu consigo quebrar aquela parte de homeostase no meu próprio corpo. De repente eu consigo caminhar durante 1 hora conversando tranquilamente dentro de uma sala de musculação, eu consigo aumentar a minha intensidade, certo? E realmente ter uma produtividade maior dos meus hormônios. E essa que é a grande vantagem da musculação, que achava-se que musculação antigamente não se emagrecia. Mas por que não emagrecia? Porque você ganha massa muscular. Ganhando massa muscular, o seu peso balança, ficaria igual ou maior. E hoje descobrimos que nós temos várias coisas para fazer a intempérie disso aí, para verificação disso aí, que hoje em dia não interfere mais nada. E a musculação hoje em dia é o fator que mais emagrece. Hoje quem faz musculação tem muito maior emagrecimento do que uma pessoa que só faz aeróbico. É muito melhor fazer uma parte de neuromuscular. Realmente nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos renovar um próprio treino que você consegue tirar daquele negócio de parada. Eu cansei aqui, troca para lá, cansei para cá, troca para... Eu tenho vários aparelhos, como nós vimos agora na academia do André, nós temos vários aparelhos que eu posso variar muita coisa para o aluno sair daquela, eu estou cansado disso aqui. Você consegue fazer muita coisa boa, gente. E hoje em dia a gente tem que sair daquela percepção que as pessoas têm da musculação. Por quê? Quando a gente faz exercício aeróbico, a gente emagrece e sobe na balança, perdeu peso. Só que hoje em dia a gente já trabalha aqui de jeito. Eu não trabalho com a perda de peso em si. Eu tenho que ver a perda de gordura. Porque na proporção que eu tô, você vai ver perda de medida. Vai medir ali, tá perdendo medida. Porque às vezes a pessoa ganha músculo, mantém o peso, acha que não está emagrecendo, aí vai ver a medida, diminuiu minha cintura, está emagrecendo, só que está ganhando músculo, as pernas estão engrossando. Emagrecimento saudável e não saudável, né? Você acaba perdendo, não tem tanto nutriente, você vai... E hoje em dia a gente já considera não saudável. Exercício aeróbico é bom, mas se for extenuante e não juncionar com um exercício de musculação, hipertrofia, você acaba perdendo músculo nesse processo. Aí é não saudável, porque você perde gordura, mas perde quase a mesma quantidade de peso em músculo. A intensidade muito alta é muito parte muscular. Vidrado naquilo lá do resultado avançado, eu não estou emagrecendo, eu estou com o mesmo. Mas aí, você percebeu alguma coisa diferente na sua roupa? Como está a sua roupa aí? Como está a medida sua? E vamos fazer uma avaliação. Tem que trabalhar com perdas de medidas, não perda de peso. Professores, fazer um adendo aqui, a gente está aberto para perguntas, né? Eu acho que dentro do assunto que vocês estão falando, para dar a sequência, a Rose Faustino, ela faz a seguinte pergunta: em relação a uma mulher entrando na menopausa e acima do peso, qual seria a importância da musculação? Mais uma vez, bom dia, e para quem está acompanhando aí, obrigado pelas perguntas e por estar acompanhando a live aí. Essa é para o doutor. A mulher, quando ela entra na menopausa, na verdade primeiro tem o climatério, né? Quando a menopausa a gente diz quando ela fica 1 ano sem menstruar. E o que acontece? Todos os hormônios decaem, né? Estrogênio, progesterona, que são os hormônios importantes para a mulher, testosterona. E isso pode começar a partir dos 35 anos, o climatério. Mas quando chega na menopausa, antes mesmo de chegar à menopausa, a mulher já perdeu 50% da testosterona dela. Até os 40, 45 anos. E aí começa a perder a produção de estrogênio. Isso daí, o estrogênio não é só o hormônio que faz o ciclo menstrual da mulher. Ela também atua
na pele durinha, não o seu excesso, mas tudo é equilíbrio, né? O que eu sempre falo para o aluno, tudo é equilíbrio, valor adequado, equilibrado. Na pele, no trato genital, no útero. Só que ela também atua na recuperação muscular, ela também é um hormônio anabolizante, diminui progesterona, diminui o estrogênio, começa a ter dor articular. Opa, estou na menopausa, começou a doer minha junta. Começou a dar os fogachos, diminui progesterona, começa a ficar rabugento, que a progesterona dá o bem-estar, dá o bom humor para a mulher. Também deixa a pele durinha, mas ela principalmente dá bom humor e regula o útero, mas ela também dá o bom humor. Por isso que sente tantos sintomas, como fogacho, arrepio na pele, calor no frio, frio no calor. E o que acontece com a musculação? Por causa desse estímulo, igual eu falei, uma mulher já tem sobrepeso ou obesidade, ela talvez não sinta tanto os efeitos da deficiência do estrogênio, mas ela pode sentir problema na parte do humor, porque a gordura ela produz o estrogênio. Só que para uma mulher que está entrando na menopausa, que vai ter atrofia do músculo e um excesso de gordura, começa a doer as articulações. A musculação começa a fortalecer esse músculo, aumentando o volume muscular, vai aguentar essa obesidade. Quanto menos músculo, mais dores tem. E esses hormônios que vão ficando cada vez mais carentes, igual o estrogênio, que ajuda na recuperação, o progesterona, que ajuda no bom humor, vão diminuir. Então o esforço que você vai fazer vai começar a doer mais. Então tem que estimular o músculo para ele produzir, hoje esse descoberto, a irisina, para estimular o próprio músculo, para ele recuperar. E a musculação, ela não estimula só esse músculo, ela vai estimular dopamina, né, que é o da felicidade, né, do prazer, vai estimular serotonina, né, que são hormônios para recuperação, do bem-estar, anti-inflamatórios, vai estimular o cérebro, porque o estrogênio também, e a progesterona atua no cérebro, não só para o bem humor, mas ele também ajuda no mantenimento da memória, mantém os neurônios ativos, impede que eles sejam destruídos. Por isso aquela perda de memória na mulher, né? Quando vai, agora eu estou esquecida. E a musculação vai estimular a neuroplastia. Eu vou falar de novo da irisina, que é ela que é o principal. Lembra dos estudos que a gente vê na internet, de vez em quando fala, a musculação faz ela para o cérebro diminui o índice de Parkinson, Alzheimer, por causa da neuroplastia, né? É justamente essa irisina que vai lá no cérebro e estimula os neurônios a se remodelar de acordo com o habitat. É ele que desenvolve algumas partes do cérebro, estimula o cérebro a desenvolver e evitar essa perda de memória. A musculação estimulando o cérebro. Então, não só para perda de peso, mas também para a memória, para o humor, para as articulações, né? Porque o exercício aeróbico, ele é bom para o sistema circulatório, mas quando falta alguns hormônios, ele começa a desgastar as articulações. Um exemplo, testosterona e estrogênio, que diminui, começa a desgastar, porque ele é de repetição. A musculação é menos repetição, então você não vai ter tanto desgaste na articulação e vai fortalecer o músculo, mas nenhum desfaz do outro. O certo é um complemento de um com o outro, né? É feito um alinhamento da reposição hormonal dos exames, juntamente com a... Nesse caso, se for necessário, né? Se for necessário. Nesse caso, é o médico que vai avaliar. Nesse caso, uma mulher na menopausa que está sentindo os sintomas, a musculação é importantíssima, imprescindível. Mas aí tem que entrar com uma terapia de reposição, né? Equilibrar os hormônios. O exercício físico passa a ser um remédio nessa hora, mas o acompanhamento médico ele é indispensável. Não tem como largar o médico, porque assim, a pessoa vai tendo mais desgaste físico e mental e vai perdendo sua força. Quando começa a ganhar um pouquinho mais de peso, ela começa a perder a autoestima, ela começa a perder o amor próprio, ela começa a perder toda assim, puxa vida, não consigo fazer isso, estou com maior dificuldade de caminhar, estou com dificuldade de subir, os degraus estão muito exagerados para mim.
E com a reposição de musculação, e mais a reposição recomendada por médico, por favor, recomendada por médico, somente nessa hora que ela consegue equilibrar. E o médico, ele é o responsável por ver a dosagem, que é o mais importante para a gente. De repente, pergunta para uma amiga, não, vai ao médico, ele sim que pode dizer para você o quanto vai ser isso. Por isso que existe especialistas, doutor, existe exatamente para isso, porque eles estudaram tanto na vida, os médicos estudaram tanto na vida deles, não é a hora de você não prestigiar o médico assim, por favor, o senhor pode me ajudar? Ele faz a parte dele e nós, a parte de atividade física, fazemos a nossa parte. Lembramos que você deixar a pessoa, eu vou pegar um peso para trabalhar, você tem que ser desafiado o tempo todo, dentro da sala de musculação, desafio. Eu vou ficar com o braço muito grande. Não vai acontecer isso, gente, porque o músculo ele não desenvolve dessa maneira. Então, quem dera se fosse dessa maneira, ficaria muito feliz na vida, mas não é assim que funciona. Então, olha, o que vai acontecer é que você vai acabar ficando com o braço mais fino, mais torneado, mais satisfatório com o trabalho. Agora, temos que fazer essa junção. É importante uma atividade aeróbia, é importante a atividade muscular, reposição hormonal. Esse casamento, ele é extremamente importante. O que nós estamos fugindo um pouquinho de olhar para a nossa realidade é assim, eu vou só no médico, eu vou só fazer a caminhada, eu vou só fazer musculação. Isso é uma junção, certo? Nada se faz sozinho mais. Hoje a nossa evolução é muito grande. Quer ter resultado, tem que ter a junção, complementação, a reposição, atividade física e alimentação. Porque, infelizmente, a mulher, diferente do homem, um homem que pratica musculação, eu tenho minha testosterona em 800, com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Infelizmente está diminuindo. Cada geração diminui em média 15%. Cada geração. Aí, a mulher, o homem, se ele pratica musculação, ele estimula a produção de testosterona. Então, quando ele chegar nos 55 anos, 60 anos e continuar fazendo musculação, ele continua com a testosterona dele no auge. Diferente, o homem moderno consegue isso, começa a trabalhar demais, dormir de menos e comer qualquer coisa. A testosterona dele vai baixar, vai ficar obeso, vai aumentar a barriga. Esse é o mal do século. A mulher, infelizmente, ela tem prazo de validade. O ovário dela vai deixar de ovular entre os 35 e 45 anos. Vai deixando de produzir esses hormônios, por mais que ela estimule. Então, ela tem que entrar com uma reposição, se for necessário, dos hormônios que ela está com carência. Por quê? Porque senão vai ficar, tudo que já estava difícil vai ficar mais ainda, principalmente na parte da obesidade. Se ela não praticar exercício físico, repor os hormônios, fazer alimentação, dificilmente ela vai emagrecer, porque tudo é mais difícil mesmo quando a mulher entra na menopausa. Mas, graças à tecnologia também, a mulher não precisa sofrer. Né? A gente consegue abranger isso com esse tripé, né? Não só a reposição, mas a alimentação e a atividade física, sempre junto. Um ajuda o outro. É igual eu falei, do músculo, malha, produz um hormônio, você conta com a alimentação. Se você comer muito açúcar, vai subir sua glicemia, vai subir sua insulina, vai causar resistência insulínica, vai diminuir seu hormônio tireoidiano, vai diminuir os hormônios que levam a testosterona no sangue para onde ele deve fazer suas ações. E aí vai desencadeando um ciclo vicioso, vai só aumentando o peso. E quando a mulher está prestes a chegar na menopausa, é o que mais acontece, né? Isso. É o que mais, acho que a vontade dela é tão grande que fica quase que incontrolável. Porque eu acho que isso que é bom você estar com cuidado, né? São os grandes problemas, mulher na menopausa, para reposição hormonal, e adolescente com obesidade. Homem adolescente e mulher na menopausa. Porque o grande problema do homem adolescente hoje em dia é o quê? Alimentação. Hoje em dia os alimentos são à base de soja, que antigamente também dava aquele leitinho de soja, né? É mais saudável, né? É uma bomba de estrogênio. São os fitoestrogênios, que eles imitam o hormônio feminino, o estrogênio. Então no homem, toma leite de soja, frango, né? Com aquelas bombas de hormônio, vai comendo. O menino vai acontecendo o quê? Ele vai
começando a acumular sobrepeso, começa a dar ginecomastia, porque ele estimula os receptores da mama, como se fosse o estrogênio, e começa a dar ginecomastia. Às vezes ele nem é tão gordinho assim, mas tem ginecomastia. Aí, em vez de entrar na puberdade com 12, 13 anos, ele vai entrar na puberdade 17, 18 anos. O inverso também com a menina, né? Por isso que fala, porque hoje em dia está chegando mais cedo a menstruação, esse estímulo excessivo. Procura qualquer coisa empacotada, nugget, tem soja. Procura a facilidade, na verdade, né? Ninguém quer ter Praticidade. Ou falamos assim da alimentação saudável. Qual é o trabalho? Você tem que ir no mercado, você tem que comprar, você vai trazer para sua casa, você tem que limpar, você tem que temperar, você tem que cuidar com preparar o seu alimento saudável, né? E as pessoas às vezes não querem isso, ou não tem tempo para isso. Exatamente. Busca aquilo que é mais fácil. Então, para falou, um lanche, uma pizza, isso tudo acarreta, né? Falando a questão aqui da obesidade, antigamente pegava o obeso, o gordinho, né? Colocava na esteira. Né? Claro que o anaeróbio em excesso também, o aeróbio em excesso, né? E isso causava na pessoa, que muitas vezes era obeso, o constrangimento, porque ele é o obeso. É o renegado. O renegado da turma, né? E como que hoje, né, a faculdade pode atrair esse obeso para a academia? E qual seria a estratégia hoje para trazer e manter ele na academia? Porque não, as pessoas às vezes ainda ficam, aí eu vou na academia, até a questão que você falou, aí vai na academia, só tem maromba, eu quero sua saúde. Então, qual é a estratégia? Hoje, a nossa maior arma hoje em dia tem que ser o principal, conscientização. Porque às vezes a pessoa tem o preconceito, tem a vergonha, não tem o hábito. E é aquela coisa da facilidade, né? A gente não quer ter trabalho, né? A gente quer o mais fácil. Então a gente tem que trabalhar a conscientização. Chegar para a pessoa e falar, olha, o que acontece? Você é um homem, está ficando obeso, e vai ficar mais difícil de você emagrecer e vai diminuir sua produção de testosterona. Por que isso acontece? Orientar, é aquilo que eu faço no consultório, né? Às vezes a pessoa fala, tem sentido isso daí. O que acontece? A gordura, é igual eu falei no começo, o homem quer guardar energia. A gordura, ela não quer ser destruída. Qual que é a defesa dela? Ela vai produzir uma enzima chamada aromatase, que é a tal da aromatização. Chega a testosterona lá para destruir, porque a testosterona ela cresce músculo e destrói gordura. Quando ela chega na gordura, vem a aromatase e converte ela em quê? Estrogênio. Vai estimular o quê? Mais gordura, ginecomastia. E aí, essa é a defesa da gordura. E vira um ciclo. Se a pessoa não fizer a atividade física, musculação, para começar a converter essa gordura branca em gordura marrom e queimar ela e ficar sedentário, a tendência é baixar a testosterona e subir o estrogênio. E aí o que acarreta o estrogênio? Vai subir a insulina, estimula a insulina. Além disso, tem um outro hormônio que é produzido lá, na gordurinha, leptina. Vai lá no cérebro, vai lá o TRH, vai inibir os hormônios que fazem o estímulo da tireoide, diminui o hormônio tireoidiano. Não quer dizer que vai causar um hipotireoidismo, mas vai diminuir a produção. E o hormônio da tireoide é o quê? Ele é o que faz produzir energia. Ele é termogênico também, ajuda a queimar gordura. E aí, com isso daí, subindo a insulina, baixando os hormônios T3, T4, diminuindo a testosterona, a tendência é o quê? Só engordar, ter mais dores. Então, o ideal é conscientizar, explicar isso para a pessoa que quanto mais parado, mais difícil vai ser de perder peso, mesmo só com a alimentação vai ser mais difícil. Tem que ter a complementação, musculação e o aeróbico, mas musculação principalmente. O aeróbico é cardiovascular, nossa circulação, né? Mas a musculação é o que vai dar a qualidade de vida. Ficar velhinho e conseguir pegar o netinho no colo. Vamos postar um pouquinho assim, ó. Dentro da academia, o que nós temos hoje em dia? Eu tenho muito público, de vez em quando eu tenho muita gente na academia e pouco profissional lá dentro. E esse profissional lá de dentro muitas vezes não é nem capacitado o suficiente para atender esse tipo de público.
O que você quer quando você está na academia ou em qualquer estabelecimento? Ser muito bem atendido. Então, quando você chega nessa academia, o profissional da academia, ele deve acolher você, deve trazer você e dar atenção. O que a pessoa quer quando ela entra num lugar que tem um pouco de intimidação em termos de corpo estético? Ele quer que faça assim, puxa vida, me dê atenção. Se você acolhe bem essa pessoa perto de você, ela vai toda hora, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. O que antigamente faziam? Vamos fazer uma pessoa muito obesa fazer a caminhada. As articulações, tanto do joelho, do quadril como do tornozelo, não estão propícias ainda, fortemente estabelecidas, para você fazer uma atividade de sobrecarga, porque esquece que a cada passo, aquele peso enorme que ela tem, está em cima de uma articulação. E nós temos que fazer o seguinte, descobertos isso, nós temos que fazer o quê? Primeiro, fortalecer essas articulações, fortalecer esses ligamentos, para depois fazer o complemento aeróbico. É diferente, a posição de movimentação é diferente. E o que nós chegamos à conclusão é que, se eu for muito bem recebido no estabelecimento, e esse estabelecimento me acolher, sabe, me fazer feliz aonde eu estou, eu vou ter fidelidade a ele. Exatamente. Certo? Não me jogar lá dentro. O que faz? Joga a pessoa na esteira, certo? E vai atender os marombados, atende os marombados e deixa lá. Depois traz a pessoa para cá, ensina um exercício, larga ela lá de novo, certo? E vai atrás dos marombados outra vez. Nós temos que fazer o acolhimento. Se eu quero realmente trazer uma pessoa para cá, eu tenho que fazer o acolhimento. E nós temos uma vantagem nisso. Muitas vezes a pessoa não consultou médico, muitas vezes a pessoa não consultou nutricionista. É nessa hora que nós vamos fazer o quê? Uma orientação. Olha, por favor, você não acha que você está na hora de dar uma olhadinha na parte nutricional sua? Será que a parte nutricional sua está boa? Você já deu uma olhadinha nos seus hormônios, como é que eles estão? Você não quer pegar um médico especialista e dar uma olhadinha nisso aí? Porque só a atividade física não vai te fazer emagrecer. Só a atividade física não é o problema total, porque nós temos 1 hora, 1h30 de atividade física. Quantas horas você passa sozinho? Quantas vezes por semana você veio comigo? Veio 3 vezes a semana. Nós temos 7 dias. Olha a conta, a matemática não fecha. Como o doutor já falou, nós comemos no mínimo 3 vezes por dia. Olha a quantidade de alimentação que eu tenho por dia e olha a quantidade de atividade física que eu tenho por dia. Então, não é mais fácil você procurar outros profissionais para nós juntarmos, agregarmos esse trabalho juntos e aí tornar o ambiente da academia um ambiente agradável a essa pessoa, conversando com ela, brincando com ela, trazendo ela perto de você, virando amigo, virando uma parte social, que grande parte desse público eles vêm através da parte social, como as mulheres. Eu vou na academia só se eu tiver com a minha amiga. Se eu não tiver com a minha amiga, eu não vou. Então fica aquele negócio meio estranho. Então, o que é a vantagem nós temos disso? Ela vai vir com a amiga dela, a amiga dela não conseguiu ficar. Não quis de maneira alguma, mas ela consegue ficar. Por quê? Por causa do seu trabalho com ela, de como que você se comportou, como que a academia acolheu essa pessoa que está ali dentro. Que é o grande truque da gente. Exatamente. Certo? Então, aquela academia onde você dá total atenção para quem já é marombado, que deve ter dado atenção, porque a carga deles, que trabalham são altíssimas, sim, deve dar atenção, mas acolher aquele pessoal que é o grande público, que justamente não é um maromba. O grande público não é um maromba. E aí sim, com a nossa influência de professor, influência de conhecimento, indicar ou pelo menos encaminhar a um profissional competente para somar. Gente, hoje em dia, nada se faz sozinho mais. Esse negócio de eu sou professor de educação física, eu consigo fazer emagrecimento. A atividade física, ela auxilia num programa de treinamento, junto com a alimentação e a parte hormonal junto, ela auxilia você a ter um bem-estar. Desculpa, gente. Multidisciplinar, né? É extremamente importante hoje em dia. Hoje nada se faz sozinho. Tem que ser complementado, não adianta. É igual falar, atividade física sozinha não vai adiantar. Reposição hormonal sozinha pode aliviar os sintomas, mas no caso da obesidade que a gente quer que a pessoa perca, sozinha não vai adiantar, se você não fizer atividade física. E se não fizer uma dieta, que é o grande mal que causa inflamação, radicais livres, que dificulta mais ainda a produção de hormônio e o emagrecimento, essa queima de gordura, também não vai adiantar. Tem que ter união, você tem que ter acompanhamento com o seu médico, nutricionista, e o professor de educação física, uma pessoa formada, né, também, né, porque a gente esquece que às vezes vai no lugar e
Chega lá, tá o maromba, lá, pergunta para ele te passa meia dúzia de coisas, mas não tem o conhecimento igual foi passado aqui. Não. Essa pessoa tem que começar com esse tipo de exercício para depois a gente chegar nesse. Não, vai passar qualquer treino, você não sabe, você pensa que o cara é formado mas ele não fala nada, e aí passa de qualquer jeito e fica lá com a turma dos marombas e esquece do restante. Não é bem assim, tem que ter... A procura do pessoal, gente, eles acham que a atividade física é o grande segredo do emagrecimento. Na realidade não é, gente. Nós auxiliamos. Nós somos mais uma peça que vai auxiliar no processo total. Certo? Então antigamente era assim, não, eu vou fazer atividade física porque a atividade física emagrece. Porque confundiam que a perda da parte do suor, a perda de água, a perda de qualquer coisa emagrecia. Então, hoje nós já sabemos que o aumento da massa muscular é extremamente importante, o controle hormonal é extremamente importante e a atividade física controlada e orientada é extremamente importante. Nós não podemos simplesmente largar essa pessoa. Se nós temos uma tecnologia muito avançada na nossa mão, por que nós não utilizamos essas ferramentas? Nós temos essas ferramentas, utiliza elas. Agora, nós temos a possibilidade direta, porque antes dela ir no médico ou ir no nutricionista, elas vêm através de nós. E eu acho que é uma das que mais acontece na academia, isso daí. A pessoa vem treinar, mas não tem um controle de uma alimentação, não tem um acompanhamento médico ali correto. Fala assim, não, eu estou fazendo academia, tá, é o suficiente. Mas aí o resultado, a academia vai emagrecer. Não vai emagrecer. Eu acho que é o que mais tem hoje, Até né? que no primeiro instante, Sim. ela pode obter o resultado, mas Isso. na sequência de ser. Porque lembre-se, isso aí vai ter uma termogênese adaptativa. Exato. Criou a termogênese adaptativa, acabou o efeito. Exatamente. Certo? Então no início ela vai perder muita quantidade de água, certo? Uma pouca quantidade de lipídio, uma pouca quantidade de proteína. Mas a água que está saindo em maior quantidade. Então ela acha que essa perda hídrica é justamente o emagrecimento. Exatamente. E tecido adiposo não tem nada ali. Então nós temos que ter esse controle justamente para que eu perca a parte de tecido lipídico, que é o nosso maior objetivo disso aqui. E não é fácil, gente. Não é fácil. Nós temos que lembrar que nós temos que chegar a platô. A cada 3 meses, 4 meses atinge o platô. Aí a pessoa fala assim, mas eu parei de emagrecer. Não, você não parou. Você está ganhando um pouco mais de massa muscular, os seus hormônios estão subindo, isso está favorecendo você, porque depois do platô nós vamos ter um novo reganho. E aí que está a grande vantagem, porque fica subindo em cima da balança, achando que a parte de balança é o seu controle total de perda de peso. Quer perder peso quando na verdade perdeu medida. Eu tive experiência com um alemão, minha mulher, você lembra? Que ela falou, mas como assim? Eu só perdi 2 quilos, já tem 3 meses. Ela falou, peraí, fez a medida. Enorme de cintura, porque ganhou músculo, perdeu gordura, mas ganhou músculo. Então o negócio não é balança, é perda de medida. A pessoa quer um resultado Ela dela praticamente manteve o peso, né? Mas perdeu bastante medida. E a ferramenta que o doutor está colocando é justamente importante. Eu tenho na face rápida, uma fita métrica. É rápido de fazer um negócio, uma situação de medida dessa. Eu não consigo, por exemplo, ter uma balança de impedância, uma coisa mais específica, ou uma balança de tetrapolar. O que eu posso fazer? Faz a medidinha. Você fez a medida, você está com a fita métrica na mão. Você fala, pessoal, olha o que você estava e olha onde você está. Olha as suas roupas como estão mais folgadas. Olha a sua massa, a tonicidade da sua massa muscular. Isso é extremamente importante, gente. Fora o sistema cardíaco da pessoa, que deve ter melhorado bastante. Bastante, as articulações são mais fortes. Ela não consegue lembrar assim, eu levantava 5 quilos, agora eu levanto 15. Ah, mas eu só levanto 15. Espera um pouquinho só, se você levantava 5, 10 são 100%. 15 são 200%. Você melhorou 200% a sua própria força. A pessoa não tem essa noção, porque o percentil ele é extremamente importante para nós. Nós não trabalhamos só com número. A quilagem que está ali, transforma aquilo ali em percentil, que é gigante. Vamos ver uma compra, quantos por cento você me dá de desconto? Te dou 5%, é pouco depende de quanto, certo? Se você subiu a sua carga de um limite para outro 100%, gente, é um absurdo. Você está maravilhosamente bem. A pessoa é um conjunto de melhorias, mas a pessoa foca só em uma, que O trabalho da musculação é diferente do trabalho aeróbico, né? Mas é que um pouco essa cultura da balança é a falta dessa informação.
informação real. Que nem agora aqui. É você explicar que o processo de emagrecimento não envolve somente a balança. Entendeu? Como você falou, o excesso de exercício aeróbico, você vai perder peso, você vai perder massa muscular. Temos os falsos magros que são magros, tem gordura. Muito líquido. Entendeu? Então, quer dizer, é a falta de informação de explicar esse processo de emagrecimento que se criou e ainda perpetua a cultura da balança. Mas quer ver uma coisa interessante que tipo, o pessoal não consegue enxergar de início, mas aumentar o metabolismo. Muitas vezes a pessoa vai a cada 2 ou 3 dias ao banheiro, certo? Você só pediu para ela, aumenta um pouquinho de água, por favor, você está tomando muito pouca água, aumenta um pouquinho de sua água, e começa a fazer uma atividade física, ela começa a ir todos os dias ao banheiro. Mas qual a diferença? Fisiologicamente, a quantidade de coisas que ela estava armazenando dentro do corpo dela começaram agora a ter sua evasão, você começa a sair, certo? Então, quer dizer, a parte fisiológica, que é a parte endócrina primeiro, é a primeira que começa a trabalhar, para depois nós temos os benefícios estéticos. Estético, gente, é parte fora da morfologia. Agora, quando eu estou trabalhando nossa parte fisiológica lá dentro, nossa parte fisiológica começou a trabalhar melhor. Então, nosso rim, nosso sangue começou a ter circulação melhor. Eu tenho maior extravasamento de sangue para todos os tecidos, certo? Para diabético que tem problema de extremidades, eu consigo chegar esse sangue lá na extremidade. Isso é extremamente importante para nós. Só que fisiologicamente é difícil a pessoa entender isso. Para perder o peso, tem que ter saúde. Saúde, sim. Uma pessoa que não está se sentindo bem não vai conseguir perder peso. Está toda inflamada. A gente acaba desanimando o obeso, porque o obeso ele não entende esse processo que primeiro vai regular internamente, para depois ele sentir esteticamente. Né? E ele não tem assim, uma percepção sutil de perceber que ele passava mal, subir 3 degraus. Hoje ele sobe 10 degraus, muito bem. Também a balança ainda está alta ainda. Sim, mas isso não vai ver. Aí ele vai lá e faz, doutor, os seus hormônios estão a taxa de glicose. Primeiro vem a saúde, para depois vir a parte estética. A obesidade hoje em dia a gente nem considera mais estética, é saúde mesmo. Saúde, emagrecer. A gente vê os malefícios que a obesidade traz. E qualidade de vida não só física, mas mental também, né? Você poder brincar com seus filhos, você poder carregar o seu neto. Então a musculação hoje em dia, as pessoas estão tomando consciência disso. E volto a dizer de novo, é igual você falou agora, a importância de um profissional que acolhe. Um profissional que tem conhecimento, que estudou para isso, ele vai saber orientar a pessoa. É a porta de entrada. Às vezes ele vai falar, o que você acha se diminuir? Para de comer menos besteira, né? Ele não, claro que não estou falando que ele vai atuar como um nutricionista, montar uma dieta. Falou, não, diminui a besteira. Aí ele vê que a pessoa diminuiu a besteira. Parou de comer pizza em excesso, todo dia comia pizza. Não, agora é só guardo para o final de semana. É um começo. Aí ele percebe isso, por que você não passa no nutricionista? Aí falou, opa, eu percebi que eu perdi peso e estou melhor, mas ainda não estou me sentindo bem. Por que você não passa no médico para ver como que tá os hormônios? Para ver se não é isso que está te atrapalhando a perder peso. Porque às vezes você está com alimentação boa, o personal é bom, mas aí sua parte hormonal está desequilibrada. Ainda também não conseguiu ainda, exatamente. Por isso é o tripé sempre. E sempre com musculação. Sem musculação, sem alimentação. Fica meio coisa assim, porque assim, gente, o imediatismo. Nós não temos mais, o corpo não tem jeito, nós precisamos de um tempo hábil para tudo isso acontecer. Normalmente nós temos o maior resultado depois de 6 meses, gente. Nós precisamos de pelo menos 6 meses. É por isso que nós, professores, fazemos o quê? A avaliação a cada 3 meses. Nós precisamos de pelo menos 6 meses para falar assim, olha, seu resultado está sendo satisfatório. Mas o que nós pecamos? Como é que eu vou fazer a fidelidade dessa pessoa conosco? Esse é um grande problema. Esse é o nosso atendimento, para que ele seja aqui fiel. Ele está tendo uma melhora. E ele confiar na gente, para nós indicarmos alguém, indicarmos algum profissional, e ele realmente ser acolhido também, porque ele quer ir no outro profissional e ser acolhido na situação. E nós também temos que trocar essa figurinha com os profissionais. Exatamente. Senão não adianta. Quem não quer ir no lugar e se sentir bem? Então é o nosso Estava grande... falando muito de impacto articular. Às vezes a pessoa, o obeso no caso,
do nada surge a vontade, vou mudar de vida, vou começar caminhando, vou começar a tentar correr. Qual que eu acho que o principal, o mais difícil ali, o que mais vai ser afetado é o joelho da pessoa, que é correr a articulação. Então, o que você acha de vir aqui? Vir para a musculação, se preparar para depois, igual o senhor falou aquela hora, um pouquinho antes. A musculação, ela um complementa o outro. A pessoa quer fazer tudo de uma vez só, num dia, não ter resultado, vai começar a correr, caminhar, e esquece, daqui a pouco aparece na academia, nossa, estou cheio de dor, estou com dor no joelho. Então, eu acho que é muito importante você ter esse cuidado, um profissional, ele está te guiando, sabendo como você deve fazer. Vamos começar por aqui primeiro, pela musculação, vamos fortalecer primeiro, para depois a gente ir para... As nossas assessorias esportivas de corrida deram um boom aí aos últimos 5, 6 anos aí. E nós estamos assim, com um pouquinho antes da pandemia já estava grande, agora depois após a pandemia, então fez uma coisa gigante. Então agora temos muita gente fazendo, arrebanhando pessoas para correr em comunidade. Nossa preocupação é, será que essas pessoas estão na parte cardíaca prontas para isso? Exato. Na parte muscular e articular prontas para isso? Se essa busca de emagrecimento imediatista está pronto para isso? Se essa frustração não vai ser maior? Se eu conseguir começar a aumentar a intensidade exagerada sem controle, porque eu estou acompanhando uma pessoa que corre mais do que eu e eu quero acompanhar na mesma velocidade que ele. Só que ele está numa capacidade, desenvolvendo uma capacidade e eu estou em outra. Dependendo do grau da obesidade, às vezes até a caminhada pode fazer mal, não precisa nem ser corrida. Não precisa nem ser corrida, o impacto articular. Você ouvia assim, eu falar assim, já ouvi até hoje, quando eu ouço ainda. Vamos pra academia? Não, primeiro eu vou perder peso na caminhada, depois eu vou na academia. Continua assim. Então assim, eu estava falando assim, hoje, para quem é obeso, concluo eu, o melhor caminho seria você vir para a musculação, cuidar da sua fortalecimento articular, para depois aí você... Modificações fisiológicas primeiro, para depois ir para a parte estética. E acontece muito o contrário, né? O caminhar... Primeiro fortalece o músculo, a tração muscular é o que vai fortalecer o ligamento, é o que vai fazer com que o osso, esse músculo está fazendo força, tem que ficar forte também. Retém mais cálcio, fica mais forte os ossos, aí a articulação em movimento com aquela carga, ele está fazendo força, eu tenho que me fortalecer também. E a musculação tem como você fazer exercício controlado, um exercício que você vai fortalecer o músculo sem forçar a articulação. E aí vai fortalecendo aos poucos para depois entrar num exercício aeróbico ou algum outro tipo de exercício aeróbico que está na moda alguns aí que arrebenta a pessoa, mas... E o que eles estão fazendo nós temos algumas atividades físicas aí, gente, que são altamente lesivas, mas fortalecer, gente, a musculação, eu acho assim, é o remédio da atualidade. Se nós conseguimos fazer um bom trabalho de musculação, eu consigo ajudar muito as pessoas, certo? E depois, indiscutivelmente, se eu quero ter inclusive resultados de performance muscular, eu preciso ter acompanhamento. Eu não consigo, não só passando a emagrecer, mas eu não consigo ter uma hipertrofia suficiente se eu também tenho uma boa alimentação. A pessoa acha que aquela hipertrofia que nós temos na mídia, e esse é o problema da mídia, essa mídia são caras marombeiros que estão dando as coisinhas, certo? Que estão dando os vídeos, os TikTok da vida. Só que a nossa realidade, para chegar naquele tipo de corpo, não é tão fácil. E para manter aquele corpo também não é nada fácil. É muito difícil. O pessoal acha que manter o corpo sequinho, manter o corpo muscular é muito difícil. E acha que não tem controle hormonal, acha que não tem controle alimentar, que é só treino. O treino é uma das fases e muito difícil de fazer, é controlar aquilo ali. A massa muscular, para você mantê-la, é extremamente complicado. Nós precisamos, maior ainda, é mais difícil eu manter minha massa muscular do que eu emagrecer na realidade. O emagrecimento é muito mais fácil do que eu manter essa massa muscular gigante. Tem que ter dedicação. Muito e a difícil. alimentação. A pessoa... Só aproveitar, desculpa te interromper, aproveitar, deixa, porque a pergunta coincidiu com o seu comentário. O grupo EVM faz o seguinte comentário: a influência dos influenciadores na internet afeta a vida das pessoas sobre os exercícios? Eu já corroborando com o seu comentário. Então vamos lá, gente, é muito fácil eu produzir uma informação em 1 minuto. Eu vou produzir uma informação pífia, vou produzir uma informação imediatista e aquilo que você quer ouvir. É essa a informação, porque se eu não for lá aquilo que você quer ouvir, a minha informação é em vão.
Então, você entra na academia, você vai ganhar massa muscular, você vai ficar saudável, vai ficar grande. Pronto, acabei a informação, certo? Só que essa informação, ele vem de um cara que já treina há 10, 12, 15 anos, certo? Que já tem uma parte hormonal também incluída nisso aí, tá? Que já sofreu barbaridade com treinamento e não sai de uma hora para outra, gente. Então isso aí é muito difícil. E ele não conta o caminho dele para chegar até ali. Ele simplesmente conta ali durante de 1 minuto uma situação e acha que eu vou fazer um trabalho online sem te acompanhar o suficiente, sem te orientar o suficiente. Não que seja ruim, gente, por favor, não isso, mas tem que ter acompanhamento, tem que ter sequência. O profissional que está fazendo online, ele também tem responsabilidade, e se acontecer alguma coisa com esse aluno online, ele também é responsável, porque é ele que está passando o treinamento. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Tá? Então, já que vai fazer uma assessoria online, que pelo menos faça uma coisa decente. O que nós estamos bloqueados, uma informação de 1 minuto, e olha com quanto tempo nós estamos conversando aqui sobre uma coisa, e nós não chegamos ainda assim. E a gente nem deu uma informação completa. Nada. É só uma coisa pequenininha aqui, porque a nossa função é justamente tirar essa informação imediatista, que tudo é fácil. Não é fácil. Agora, e nós podemos ajudar. O grande problema da internet, os influenciadores, é o quê? As pessoas querem conteúdos rápidos e querem a informação, não o conhecimento completo. Mas aí o X da questão está onde? Quando você acompanha um personal, uma pessoa formada em educação física, aí lá vai ter o contato dele, você falou uma coisa interessante. Ele tem responsabilidade, o diploma dele exige o estudo e o conhecimento para isso. Da mesma forma o nutricionista, da mesma forma o médico, a informação que ele tem que dar tem que ser embasada nos livros ou em estudos científicos ou estudos randomizados recentes, né, ou antigos. Ele tem que ter um embasamento naquilo. E o que acontece? Geralmente os influencers é uma pessoa que não é formada em nada, lê do tema e explica ali. E às vezes não tem embasamento em nada, é simplesmente do que ele diz. E aí o problema é o quê? Quando eu vejo o contato do personal, ele é formado em educação física desde tanto, eu vou lá, tenho uma aula com ele, vem aqui, você falou sobre aquilo, a pessoa esclarece, explica mais detalhadamente, com mais tempo, enquanto treina. Vai lá no médico, aquilo ali era interessante, a razão daquilo é isso e isso. Você tira a sua dúvida se você tiver com o médico e ele te mostra, tenho aqui, mostra para ele. Você vai no nutricionista, ele mostra, ele te explica. Agora o influencer, onde você vai achar ele? O trabalho dele é ficar na internet falando o tema. E aí você não tira a dúvida, será que é real ou será que não é? E aí influencia uma pessoa de um método errado, a pessoa se machuca, passa mal. Mas tem jeito, a gente tem que lavar. Mas onde você viu isso? Não, vi no TikTok da vida lá. Então ele é embasado em quê? Ele se basou em quê? Aquela informação. É fácil você entrar na internet e falar, olha, segundo os últimos estudos que fizeram na Europa, a Europa tem vários países. Ele diz que é isso, isso e isso. É uma das frases do alemão. Você dá um estudo científico aí, comprovando isso aí. Comprovando isso aí, comprova pra que você está falando. Porque esses influencers, o povo esquece que esses influencers, eles têm uma equipe por trás deles. Nem sempre papo aqui, eles têm um profissional que acompanha o treinamento, eles têm um nutricionista que acompanha a dieta, eles têm endócrino, eles têm uma equipe que apara eles e deixa eles. Já achei o estudo científico aqui, quem quiser procura o The Lancet, Diabetes e Endocrinologia. Vai falar da pesquisa sobre o impacto da perda de peso no diabetes tipo 2. Só pesquisar lá, vai achar. Gente, é mais fácil do que hoje jogar informação rápida, é muito fácil. E como nós estamos com um público muito imediatista, a gente quer saber só de absorver. Calma, porque nós temos muita coisa nova vindo, muita coisa sendo desmistificada, estão acabando algumas crenças que nós tínhamos de isso aqui emagrece, isso aqui engorda, isso aqui ganha massa muscular. Está acabando isso, gente. Hoje, se nós levarmos o treino correto, certo? Independente do número de repetições, se ele é mais tensional, se ele é mais metabólico, certo? Se ele tem a misturança dos dois, se ele tem a intervenção dos dois lados, nós temos resultados o tempo todo. Então, hoje,
procure profissionais que realmente entendam o que estão falando. Esses profissionais, é muito comum de vez em quando eles dão uma olhadinha e falam assim, meu Deus do céu, aquele influencer tem tantos milhões de seguidores. E um profissional sério, que dá cursos, capacitado, PhD no assunto, tem muito menos. Mas por quê? Porque ele não tem tempo de produzir uma coisa de 1 minuto. Quando ele quer falar alguma coisa, ele quer explicar alguma coisa. Exatamente. Isso não demora 1 minuto. E aí ninguém tem paciência de ficar ouvindo. Uma coisa que eu, agora relacionada a isso aí também, o povo vai muito pela questão estética, vou naquele lá, porque aquele professor lá, ele é grandão, vou ter resultado com ele. Exato. Só que daí o estudo do cara, oi, como é que tá? Ele não teve uma equipe trabalhando para ele chegar até lá, agora um cara que ele é igual, eu falou, ele é PhD naquilo que ele faz. Só que o cara não tem tanto, mas o cara é crânio, ele sabe, ele entende do que ele está falando. A pessoa preferir lá, né, no que tá com a estética melhor do que... Eu acho que ele vai influencia muito. Tem que estudar, leva tempo. E gasta neurônio. E dá trabalho. Você treina, você estuda, Você treina, você estuda. Eu tenho 25 anos de musculação. Comecei com 15 anos. Mas teve um período que eu parei. Isso acarreta 3 vezes mais ganho, facilidade de ganhar gordura, perda de massa muscular. Fui para 100 quilos. Aí criei vergonha na cara e voltei à musculação. Trabalhar no que... fazer no que eu trabalho. Por quê? Porque estudar gasta tempo, cansa, e às vezes não dá tempo da pessoa ter aquele cuidado que ele gostaria de ter para ele mesmo. Mas, à medida que for diminuindo o desgaste, o trabalho, aí a gente consegue acompanhar. Mas é o que você falou, às vezes olha para a pessoa, ele não é tão musculoso assim, mas aí o cara tem 2 PhD. Aí você vai no outro lá, não tem nada, mas é fortão, não adianta nada. Isso, só que sim, tem uma equipe ali trabalhando para ele, né? Passou por tudo isso que a gente comentou aqui, aí quer agora... E a pessoa também passa informação, às vezes ele fala, tá treinando já há 20 anos e fala, é fácil, é só você fazer isso, igual o cara do fígado lá, eu só como fígado cru, e fico desse tamanho, o cara malha mais de 20 anos... Isso ele não conta, né? Isso ele não conta. Aquele mega chegou até ali, ele não conta. E o abuso de anabolizante também, e aí o cara ficou... Ele acha que só essa parte ele não normal que ele está fazendo o dia inteiro pro treino, e é o treino que vai ficar daquele tamanho. Ah, tá. Não tem jeito, gente. O treino é um componente do todo. É um componente. E olha, manter a massa muscular é muito mais difícil. Muito mais difícil do que você realmente tornar-se emagrecer. O emagrecimento, se você fizer um controle dele, o resultado é muito mais rápido. Ah, mas o resultado demora 1 ano. Para quem demora 20 anos treinando, 1 ano está excelente já. Exatamente. 1 ano para ele perder lá 6 quilos, 7 quilos. Ah, mas só 6 quilos? Calma, gente. 6 quilos, já tá, o corpo dele já teve uma melhora gigantesca fisiológica. Todo o corpo dele já teve uma melhora muito grande. Fora o gostar-se, amor próprio. Já melhorou muito. É que a pessoa quer perder 30 quilos. Isso aqui é ao longo dos anos. Agora, para ganhar massa muscular, realmente para ficar bem grande, com todos os aparatos de seguida, não demora assim 1 ano, 2 anos, 3 anos. Anos e anos e anos treinando corretamente e comendo. Um acompanhamento muito específico. É muito difícil. É muito difícil, gente. Então, pode treinar à vontade que não vai acontecer nada, não. Vai melhorar muito o teu corpo, mas isso ali tá gerado. Eu vou entrar com uma pergunta. O Fantasma fala de vez em quando, né? Eu acho legal esse comentário de vocês, né? Que tem um outro detalhe que eu acho bacana das pessoas entenderem, né? Que nem todo mundo vai ficar musculoso, porque, por exemplo, o André trabalha com isso, né? Buscar o bem-estar, né? Estar bem, acho que é legal. Mas ele comentou sobre quando começou a fazer musculação. Apesar de eu estou parado de fazer, mas eu comecei com 13 anos também. A mãe do Anthony pergunta o seguinte: qual a opinião de vocês sobre crianças que iniciam aos 11, 12 anos de idade na academia em busca de musculação? Ela complementa: o corpo já está preparado para esse estímulo? Fique à vontade. Ótimo. Criança, antigamente a gente acreditava que Para o crescimento. Que o GH, que é o hormônio do crescimento, ele, em vez de ir para os ossos, desenvolvimento da estatura, ia para hipertrofia e ganho de massa muscular. Então falava, criança e adolescente
Não pode. Máximo exercício aeróbico, se for sobrepeso, obeso, vai correr, vai pedalar. É bom essa parte, mas hoje em dia já caiu por terra. Não vai atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento da criança ou do adolescente. Claro que tudo dentro da idade, da medida, do peso. Uma criança não vai chegar lá e você vai fazer o exagero igual você vai fazer para uma pessoa adulta. É um treinamento específico para cada um. Mas, outra vez, a importância do profissional com conhecimento, né? Não adianta você levar numa academia que é o maromba, que não é formado em nada, vai botar a criança, pode machucar. Tem que ser um profissional formado e que entende do assunto. Eu concordo exatamente com o doutor, estou perfeito, é isso mesmo. E hoje, se nós conseguimos desenvolver a parte hormonal exatamente na fase pré-pública pública, é sensacional. Na realidade, ele deve crescer melhor, mais forte, mais consciente, mais rápido. A parte muscular, como de neurotransmissores, é muito melhor. Se ele quiser fazer qualquer tipo de esporte, seja esporte coletivo, seja esporte ou só musculação, certo? Vai dar muito resultado. Hoje, a musculação, ela favorece todas as idades. Todas as idades. Nós tínhamos a ideia assim, idosos só podem trabalhar com alta repetição. Hoje nós sabemos que idosos têm que trabalhar com carga alta. Hidroginástica. Não pode nem suportar o próprio peso, tem que ser dentro da área. Dentro da para ter impacto. Não, nós precisamos de ossificação grande. A criança precisa crescer, a musculação ajuda. Como o doutor mesmo frisou, profissional competente. Porque o maior problema eu tenho que ter uma condizência com o desenvolvimento dessa pessoa, quem ele é, olhe para os pais, olhe para a criança, que estágio de desenvolvimento que ele está, certo? E eu posso treinar tudo com ele, inclusive cargas com ele, sim, respeitando o desenvolvimento ósseo dele, desenvolvimento articular dele, sim, eu posso trabalhar tranquilamente e sem problema nenhum. E muito pelo contrário, ele vai ficar muito bom. Muito bom. E se ele tiver que ficar alto, ele vai ficar alto. Só que vai ficar um alto forte. E se tiver que ficar baixo, ele vai ficar baixinho, mas vai ficar essa musculação. Agora, entrando dentro do tema nosso, que é emagrecimento, né, controle da obesidade, sobrepeso, e uma criança que está com sobrepeso ou obesidade, isso é espetacular para a perda de peso. Porque você pensa, o que eu acabei de explicar no começo, imagina uma criança que está com obesidade, o menino principalmente. Aí fala, ele está com maminha porque é gordinho. Não, a testosterona dele vai lá, vira estrogênio na gordura. E aí causa ginecomastia, diminui a perda da gordura, pode dar predisposição a diabetes, aumenta a insulina. Imagina todos aqueles fatores que eu já expliquei. E uma criança começa a malhar, começa a estimular o músculo. Que os hormônios dele vai estimular a crescer o músculo, queimar a gordura, essa gordura que está fazendo conversão demais, vai queimar essa gordura, e aí sim ele começa o processo de emagrecimento com a dieta, né, e o acompanhamento médico. Mas ele vai alcançar o emagrecimento e alcançar a autoestima dele, porque para um adolescente não adianta a gente conversar com um menino de 12 anos que está entrando na pré-adolescência e falar, olha, não, é normal. Ele fala, tá, eu sei que é normal, mas a mente dele, ele tá para baixo. Não adianta repetir 100 vezes que ele vai estar para baixo. A gente tem que ajudar ele nesse momento. Se for mulher, então, gente. Atravessando o comentário de vocês, não sou profissional da área, minha área é mais da comunicação, mas eu também sou cuidador de idosos, estou fazendo um curso de gerontologia. E o comentário que o professor fez sobre peso, né, realmente é o muito indicado, é trabalhar realmente com peso, não é só o exercíciozinho, né, básico. E quanto à questão da gordura, eu acho legal a observação, essa gordura abdominal, e é o que mais aparece na criança, né? Eu acho que ela favorece muito para esse hormônio, né? Para essa transformação da testosterona Bom, a mãe do Anthony ainda fala, fala-se muito sobre memória muscular. Qual a opinião de vocês sobre isso? E quanto tempo, né, de pausa na musculação muscular, né, na estimulação muscular, desculpa, essa questão de memória muscular ainda está ativa no corpo? Quer dizer, quanto tempo após a atividade ainda tem essa... A memória muscular, ela existe desde a partir do momento que você passa qualquer coisa que você estimula o cérebro a gravar,
certo? Esse trabalho conosco. Então, veja bem, nós só pensamos em memória muscular no músculo esquelético. Nós temos essa memória muscular em todo o nosso tecido coberto por neurônios. Então, o que nós estamos com mais conscientizado hoje? Eu tenho uma perda neural desde que eu não estimule. Eu tenho uma perda de capacidades desde que eu não estimule. Mas a partir do momento que eu volto a estimular, a minha recuperação é muito mais rápida. Nós temos só que tomar cuidado com algumas coisas. Muitas vezes eu tenho a memória muscular, mas eu tenho que lembrar que eu tenho um tendão e ligamento. E aí é que é nosso problema. Eu tenho uma memória muscular que sim, recupera muito mais rápido e eu consigo ganhar essa força muscular muito mais rápido. Mas eu tenho que lembrar que o meu tendão, certo? Ele é avascularizado. E já avascularizado quer dizer que não tem passagem sanguínea nele. Não, o nutriente chega mais lentamente, por causa menos vascularização, quer dizer o quê? Chega menos nutriente, então ele é mais lento para desenvolver. Então nós não podemos pensar que o músculo esquelético é extremamente vermelho e é muito nutriente, chegando rápido, nesse tendão e nesse ligamento, que quase não tem nada, nós temos que tomar esse cuidado. Porque eu quero fazer as mesmas cargas que fazia 5 anos atrás em 2 meses. Em termos de ganho de força, sim, isso até chega possível, mas ligamentos e tendões não fazem isso. Então, a memória muscular sim existe, tem que ser estimulada gradativamente. O meu reganho é muito mais rápido do que eu ganhei a primeira vez, é muito mais rápido. Mas eu tenho que respeitar as nossas extremidades. Eu tenho que ter cuidado com a parte de ligamento e a parte tendínea. Eu tenho que tomar esse cuidado. E ele exige para tudo que é coisa. Só para lembrar vocês também que o tecido adiposo também tem essa memória. E aí está o nosso maior problema também. Ele volta rápido. Se eu estou fazendo uma atividade física, eu também ganho massa muscular. Mas se eu parar de fazer e começar a comer errado, eu também ganho tecido adiposo muito mais rápido. Eu faço uma hipertrofia, uma hiperplasia e piora mais ainda. E imagina você que está acostumado a malhar, seu metabolismo já está um pouquinho mais acelerado, você, ao mesmo tempo que você ganha músculo, você tem que produzir energia. Você tira da gordura, já está habituado, que é uma escala, né? Primeiro tira da glicose do sangue, depois tira a energia do músculo, para depois, por último, da gordura. Por isso que é aquele tempo de 6 meses, né? É tudo um processo. Agora você imagina, seu corpo já está acostumado a tirar a energia da gordura, e aí você para de malhar. Por isso a explicação, eu ganhei 3 vezes mais rápido o músculo, acontece gordura. Né? Eu ganhei 3 vezes mais rápido gordura. É assim mesmo? É exatamente isso. A pessoa ganha 3 vezes mais rápido a gordura depois que para de treinar. Quanto tempo? Se você ficar 1 mês, você começa, você já começa Vou aproveitar. Agora, da memória muscular, eu sou prova viva disso, que eu fiquei um bom tempo, tem quase 5 anos sem malhar e voltei a malhar de novo. E é igual o mestre aqui falou, que se eu não tivesse acompanhamento com um profissional, eu comecei, dói no começo, depois de umas 2 semanas, agora eu estou sentindo que eu posso mais peso. Eu falei, não, seu ligamento vai lesionar, vai mais devagar aí. Eu falei, tem... Isso, porque, claro, cada profissional atua na sua área e tem um conhecimento, né? E cada um trabalha no seu setor e um ajuda o outro. E recuperei o peso que eu carregava com 20 anos de idade. E hoje muito mais consciente, muito melhor, né? Muito melhor e mais consciente. Muito mais consciente, porque antigamente nós vimos uma coisa que nós não vemos mais hoje em dia, que é aquele, quer ficar grande. Hoje não, hoje você vive, conforta, e aquilo que você deveria estar perdendo, você está mantendo e ganhando. Isso. Que é o grande truque pra gente, porque ao passar dos anos, nós temos a perda. E esse ganho que teve aí já é e só por manter já é um grande ganho. Nós temos que trabalhar com aquela coisa do imediatismo. Não temos que trabalhar com o imediatismo. Vou na consulta, passo lá, pego o remédio milagroso e daqui 1 ano eu volto. É acompanhamento, né? Igual a musculação. Não adianta você malhar 3 meses para o verão e parar a academia. Tem que ser contínuo. Projeto verão. Vou lá 3 meses. É contínuo. Por quê? Quando a gente vai chegando na idade, a gente já não pensa que vai ganhar mais músculo. A gente só quer manter o que tem.
E é essa a meta, manter a saúde, manter o músculo adequado para você ter a qualidade de vida. Menos peso para menos carga nos joelhos, menos diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, cuidar dessa parte da saúde e força física. Eu posso correr, eu posso brincar, eu posso ir nadar com meus netos no rio. Isso que é vantagem. Esse é que é o importante. Vou pôr uma coisa para você, sobre as coisas que a gente mais fala. O idoso, ele ganha muito mais massa muscular do que eles são jovens. Por que disso? Porque o idoso tem uma perda natural. Ele vai só perdendo tanto massa muscular como massa óssea. Ele vai perdendo gradativamente. Se ele consegue ganhar alguma coisa dessa massa muscular, já é um grande avanço. Eu tenho lá minha tiazinha de 86 anos, a felicidade dela é pegar um botijão de gás. Ela pega o botijão de gás e traz para o outro lado. Coisa que nem jovem está conseguindo fazer. A alegria dela é só isso, levantar um botijão de gás. Olha que felicidade, ela consegue, ela tem na casa dela, que foi feito muito antigo, mas a casa tem uma escadaria, ela consegue subir e descer a escadaria. Isso para ela é uma vitória, certo? Então, aquele que é para só ficar rastejando o pezinho, agora ela faz toda a flexão do quadril ali e faz todo o movimento. Isso é importante, a nossa qualidade de vida aumenta bastante. E com esse intervino, nós conseguimos, ao longo de 20 anos, ela perdeu 12 quilos. Mas para uma idade de 86 anos, é excelente, gente. É excelente. A gente não é tão rápido, mas a gente pensa contra você perder peso, né? Exatamente, tudo é contra. Tudo é contra, né? Tudo é contra. Você pega uma vitória. Temos mais uma graduação ali. A mãe do Anthony, ela pergunta mais uma aqui, que é o seguinte: um problema comum entre as mulheres, principalmente, mas que também afetam muitos homens, é a famosa pochete. Às vezes você consegue mudanças em todo o corpo e aquela gordura na região da barriga permanece. Isso é genética? Se sim, ainda assim é possível resolver? Essa da pochete é fogo, né? Todo mundo. É aquele assunto de novo do coach do Instagram com a realidade. A pessoa tem como tirar essa pochete? Tem. Mas não é fácil do jeito que as pessoas pensam. Às vezes é fácil, mas é caro. Às vezes chega. E bota caro nisso. Tem até alguns vídeos de uma pessoa perguntando para várias mulheres, uma vez, quanto que você gasta para manter o seu físico? Eu gasto 9 mil por mês. A outra, eu gasto 15. Né? Aí chega o pessoal que precisa fazer só abdominal. Agora, tem como fazer do jeito barato? Tem. Mas não é rápido. As duas coisas, ou é caro e rápido, ou é barato e demorado, só que no mínimo 6 meses. Qual que é o problema? O corpo, ele não entende que eu estou malhando bíceps, vou emagrecer o bíceps. Não, porque a gente engorda por inteiro. Quando você vai perder o peso, perde por inteiro. Você fala, opa, eu perdi bastante peso, eu perdi bastante massa muscular, mas a pochete persiste, porque a proporção aqui de gordura é maior do que a proporção aqui, Você vai emagrecendo por inteiro. Para você chegar no nível de perder essa pochete, você tem que ter pelo menos de 15% de gordura corporal. Então você tem que ter disciplina mesmo, disciplina na alimentação, na atividade física e, se for necessário, reposição hormonal também. Aí consegue. Não é impossível. Só tem que ter força de vontade e disciplina. Na verdade, a disciplina é maior do que a força de vontade, eu diria. Tem que ter disciplina. Dá trabalho. Porque emagrece por inteiro. Tem que emagrecer por inteiro para perder. Esse daqui é o último a perder. Até porque, como você falou, é o maior, né? E é o que tem menos movimento, é porque o braço a gente está movimentando. E não é só a gordura que temos por fora, temos a gordura visceral também. Tem que perder ela junto também. Perder gordura localizada, só lipoaspiração. Não tem outra maneira. Vai falar. E voltando ao assunto que o doutor abordou ali, tem o rápido caro, que acaba logo, né? Tem o lento, que
dura tempo. Que dura tempo. A pergunta também é essa questão. A média, as dietas malucas, né? Perdi tantos quilos em 2 meses. Perde rápido, mas ganha rápido também. Se não tiver um acompanhamento com o médico, para ele falar, olha, às vezes a obesidade é uma doença e às vezes precisa de tratamento medicamentoso. Aí, ó, você faz essa dieta, toma essa medicação, depois, ó, agora você já perdeu peso, não precisa dessa, mas às vezes precisa de uma outra medicação para você controlar o mantenimento do peso, porque a obesidade hoje em dia é o quê? Falta de exercício, né, descontrole do metabolismo, seja hormonal ou vitamínico, e o apetite descomunal que nós temos hoje em dia, porque a gente tem 2 tipos de apetite, é o apetite que vem para a gente sobreviver, coração bater, mexer, respirar, e é o apetite emocional. Do prazer. A gente tá feliz? Bora comer uma pizza. A gente tá triste? Vou comer chocolate. Eu tenho mais uma pergunta. Tô nervoso? Como mais ainda. E aí é essa parte que a gente tem que controlar para não ter esse... Eu acabei pulando uma pergunta aqui da Rose. Rose, você me desculpa, tá? A Rose Faustina pergunta o seguinte: lidar com a perda de peso realmente não é fácil. Além dos exercícios físicos, a alimentação e acompanhamento médico, não seria interessante um trabalho com o psicológico, uma terapia talvez? É o que eu acabei de falar, que às vezes é a compulsão, né? É o emocional, é o apetite emocional, que nada mais é do que uma compulsão alimentar por qualquer emoção. Quem tem compulsão por comida quando está ansioso, tem compulsão também quando está feliz, tem compulsão também quando está triste. É uma compulsão. A pessoa tem que ter, às vezes tem que ter um acompanhamento psicológico com uma psicóloga. Hoje em dia tem psicólogos especializados em emagrecimento. Ele não passa dieta, ele só conversa. Mas por que te deu vontade? Ou por que você não faz assim para você se controlar? Não era mais fácil você, em vez de fazer isso, você ir lá e conversar? Que é especializado nisso. Às vezes não, geralmente precisa, porque hoje em dia o mal do século é a ansiedade, é o que mais faz as pessoas comerem. Estou nervoso, vou comer, estou bravo, vou comer, estou contente, vou comer também. E come pelo impulso, né? Ela come, depois fica, meu Deus, eu comi, e fica com aquele peso, né? E qual que é o X do impulso? Quando você sabe que é o impulso, que é o que geralmente acontece. A pessoa come um chocolate e fala: por que eu comi? Eu nem estava com vontade. Eu estou cheio e eu comi, por quê? Aí fica com raiva de si mesmo. Tristeza, pode virar depressão. Essa é a importância do acompanhamento. Gente, olha, dá uma olhadinha na parte, a importância da academia nesse tipo de ponto. Nós temos a sensibilidade, o acompanhamento ideal, você consegue ter o resgate dessa pessoa reclamando a você. Ela reclama essa situação para você, ela reclama que aconteceu tal coisa na casa dela, ela reclama que hoje ela não dormiu bem, ela reclama que hoje não foi tudo bem. Numa hora dessa, nós temos mais a proximidade para nós indicarmos alguém. Então, olha, eu acho que em termos de todos os controles que você está fazendo, precisaria agora de um acompanhamento psicológico, porque nós temos essa intimidade com o nosso aluno. E esse aluno chega para nós e fala assim: puxa vida, hoje eu não estou muito bem, hoje eu dormi mal, hoje aconteceu um fato na minha casa que não foi muito interessante, eu estou meio chateado. Então, o que acontece? Chega final de semana, ela desconta na alimentação. Você faz 6 dias maravilhosamente bem, ou 5 dias maravilhosamente bem, e sábado e domingo, que é o dia do lixo, ela mete o pé no lixo, mete o pé em tudo que está direito para frente, certo? Qual a nossa vantagem? Nós podemos ouvir. É por isso que a parte de academia, quem tem dono de academia, é justamente prestar atenção nesse acolhimento novamente, gente. Exatamente. Você ouvir a pessoa e você poder ajudar. Como você pode ajudar? Primeiro, não ouvindo realmente, que é uma grande coisa para quem quer desabafar. Sim. E depois, recomendando um profissional. Encaminha para um profissional. Fala: puxa vida, acho que você não está na hora de procurar um psicólogo? Está na hora, porque só isso que nós estamos fazendo já não está te suprindo mais. Nós estamos chegando numa hora que realmente você precisa. E nós temos esse poder de ouvir as pessoas. Por isso nós temos que estar mais atento a eles. O pessoal da academia ajuda demais, gente.
alguma coisa que você conversa com a pessoa, 5 minutos que você conversa com a pessoa sobre como é que você foi hoje, como você dormiu, como é que você passou, tá tudo bem em casa, pelo simples fato de você receber a pessoa sorrindo, ela já desabafa alguma coisa. E entre nós, quando a pessoa começa a malhar, passou, os 3 primeiros meses são mais difíceis. O primeiro mês é o de dor, o segundo mês de acomodação, o terceiro tá gostando, mas ainda não fixou. Mas passou de 3 meses, porque quando o músculo começa a desenvolver através do exercício, você começa a ter liberação de serotonina, endorfina, dopamina, hormônios que vão relaxar, dar bem-estar, dar prazer, dar felicidade, recuperação. A pessoa começa a se sentir bem, ela vinha para a academia olhando para baixo, malhava ali, eu tenho que cuidar por causa da minha saúde, o médico falou que se eu não for, vai só piorar, e de repente daqui a 3 meses a pessoa, opa, tá na hora da academia, a pessoa tá feliz. Outro fator que pesa muito também é que você vem na academia, somando tudo isso, você encontra com o João, com seus amigos. Vida social, né? Vida social. O personal é psicólogo. Já marca que sabe que o fulano vai estar também, então você acaba vindo para cá cuidando da sua saúde, não só física, como mental. Mental também. Você acaba buscando. E aí quando é um profissional acolhedor, né, que a pessoa se dá bem com o profissional, acaba virando tipo um confessionário ali, né? Ele vai começar a falar da vida, confessar alguma coisa, falar isso, aquilo. Eu falei, o que você acha? Eu falei, E ajuda, gente ajuda. Eu queria entrar mais uma pergunta aqui. Até perguntar para mim lá, esses dias que a gente estava comentando no podcast, questão desses remédios mágicos aí hoje que tá surgindo aí, e o povo tá indo sem prescrição médica mesmo, tá lá. Desveja assim, qual que é os efeitos negativos que pode causar o próprio corpo da pessoa obesa. Muitos vão lá para a parte mais fácil, mas não passa no médico, vai lá. Esses dias teve até reportagem que roubaram até um caminhão disso daí para atender, que é o que mais está acontecendo. Então eu acho que tem alguns efeitos aí que podem... Geralmente quando o pessoal pergunta disso daí são os análogos, né? De LP1, né? Que é as canetinhas mágicas que fazem milagre. E tem alguns que têm muitos pontos positivos, né? Tem alguns estudos que falam proteção cardíaca, proteção renal. Só que o problema do uso indiscriminado é os pontos negativos, que acaba que desfaz os positivos. Porque já é comprovado também através de estudos tipo a semaglutida. O emagrecimento dela, que o pessoal fica falando, eu tenho a cabeça de filia, né? O que acontece? Perde muito peso, muito rápido, só que quase metade desse peso que você perde é músculo, 40%. Para não dizer 40, 39 ponto alguma coisa. É de massa muscular, ou seja, quase a metade do peso que você perdeu é músculo. E é igual eu falei, não perde músculo só, é igual a gordura, mais ou menos, não é só músculo, musculatura do corpo, mas também de tudo, porque as artérias e as veias também tem músculo. O coração é um músculo e claro que não na mesma proporção, mas você acaba perdendo. Então, em vez de prevenir para risco cardíaco, pode causar um risco. Em vez de você estar perdendo peso com saúde, você está ganhando raquitismo. Opa, estou emagrecendo, mas estou atrofiando os músculos. E aí, tá com saúde? Tá emagrecendo com saúde? Não. E acaba se lesionando. Aí, começa. Volta para a questão acompanhamento médico. A equipe multidisciplinar vai ajudar muito nisso daí. A pessoa acaba tomando uma decisão. Funciona, mas tem um jeito certo de usar. E no começo, quando surgiu, as pessoas iam fazendo de qualquer jeito, porque era o começo, era aquela prescrição, falou, na bula era isso. Mas hoje em dia tem o jeito certo, tem como evitar essa perda de músculo, porque é igual você falou, as pessoas vão na farmácia, compra, usa, não faz uma musculação, vai ganhar músculo que jeito? Nem vai manter o músculo. Dependendo de como ela tomar, tem um efeito rebote, né? E às vezes usa de forma errada, vai fazer a musculação, acaba
lesionando o músculo que está querendo, tá, mesmo tempo que está tentando ganhar, está perdendo. Então é liberado, mas não é de forma saudável. E igual o músculo perde de maneira, a perda de peso da gordura é homogênea, o músculo também. Por isso que fala, porque a pessoa emagrece tão rápido que parece que a cabeça está grande. Não, é porque perde músculo também, ó. Esse aqui, ó, é o bucinador. Esse músculo aqui é mais ou menos dessa grossura aqui. É porque quando a gente sopra, ele contrai e fica fino, mas ele fica mais ou menos dessa grossura. Aí você perde esse músculo, vai afinando seu rosto. Aí é o emagrecimento insaudável. Parece que está doente? Não está saudável a pessoa. Nós precisamos, gente, trazer nutrientes para dentro do músculo. Então, o descontrole disso nos traz justamente perigos maiores, porque eu estava acostumado a descansar num certo período de tempo, então eu começo a descansar um pouco menos. O nosso problema é que nossas veias artérias, que são os transportadores de nutrientes, não tem mais condições de aguentar isso aí. Nossas paredes de veias artérias, ela tem músculo também. A pessoa só pensa em músculo esquelético o tempo todo, certo? Nós temos músculo ali. Então, para fazer essa pressão e voltar, inclusive, o retorno venoso, eu preciso dessa musculatura trabalhando. Eu preciso das válvulas trabalhando para o retorno venoso. E esse tipo de descontrole nos causa uma perda dessa massa muscular. É que nós só conseguimos ver aquilo que é esteticamente visível, mas nosso corpo por dentro tem um dano muito grande, certo? Então tudo que é radical demais não funciona, não vai dar problema sempre. Então nós temos que tomar sempre esse cuidado. Eu não consigo engordar de uma hora para outra, mas eu também não vou conseguir emagrecer de uma hora para outra saudável não dá. Agora eu consigo fazer isso a longo prazo, mas eu quero um resultado para já. Gente, nós fazíamos outras estratégias anteriormente com os fisiculturistas que iam para a competição. Dava até dó de fazer, mas nós fazíamos. E o que acontece? Essa perda exagerada, muito rápida, dava o seu ganho depois. E a maioria deles tinha problemas seríssimos depois, com outras partes dos órgãos internos sofrendo terrivelmente. Então não é tão simples assim. Consegue chegar lá? Consegue, mas depende. Mas e o sacrifício? É o sacrifício do atleta. É igual o ciclista de longa distância, né? Ele se aposenta com as articulações arrebentadas, né? É o sacrifício do atleta. Mas aí, vamos supor, para ele vai valer, porque ele está competindo ainda para a pessoa. Então, mas vale a pena no curto prazo, né? Curto prazo, porque ele vai ficar velho. E agora? De idade quer chegar no resultado. Aí ele vai chegar essa pessoa ela vai consciente dos riscos e ele está consciente, porque ele quer ganhar aquela medalha, aquele troféu, quer ganhar a competição, mas sabe que lá na frente paga o preço. Agora uma pessoa comum que nem dinheiro, nem prêmio, nem nada vai ganhar com isso, compensa? E olha, uma grana investida, hein? O atleta vai compensar naquele momento, mas ele tem todo um preparo depois, já está ciente do que vai acontecer. A equipe já trabalhou com isso daí, então... É que o atleta ele busca uma performance que é acima do limite dele. Então tem horas que você fala para ele, rapaz, não, eu quero arriscar. Bom, você é adulto, você tem livre-arbítrio de você fazer isso aí. Agora, uma pessoa que simplesmente quer melhorar somente a estética dele, perdendo algum pouco de percentual de peso, será que é tão benéfico você arriscar tanto? Certo? Nós não vamos ter uma vida tão longínqua assim. Então, vamos fazer essa parte de longevidade da gente com mais qualidade de vida. Tem que trabalhar a disciplina. É disciplina o tempo todo. Tem que trabalhar a disciplina, gente. Senão não consegue. Que adianta ficar fortão e morrer com 35 anos de idade? Não adianta. Eu não gosto de trabalhar, ninguém gosta de trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro e trabalhar também. Eu também quero. Mas se eu quero ter alguma coisa, eu tenho que construir. Essa construção é lenta. Então, no nosso trabalho, no nosso corpo, nós estamos construindo. Nós construímos o que nós queremos. Pode ser mais gordo, pode ser mais magro. Estamos construindo. Se eu quero construir o meu bem-estar, minha qualidade de vida para o meu futuro, certo? Então eu tenho que pensar que eu com 50 anos, eu tenho que pensar que eu tenho 60 anos, eu tenho que pensar eu lá na frente. Não esse curto espaço de tempo agora. Nessa fase aqui, 30 anos, 40 anos, eu tenho uma boa recuperação do meu corpo.
Quando eu chego mais à frente, tudo é mais difícil. Só que eu quero qualidade. Eu quero chegar lá na frente e ninguém ficar trocando minha fralda. Eu quero chegar lá na frente e ninguém ficar me carregando para cima e para baixo. Não quero me enfermeiro o tempo todo lá no meu corpo. Eu quero ter qualidade de vida para eu ir e vir tranquilamente. Emagrecimento é uma doença. A obesidade é uma doença, gente. Ou nós cuidamos dela o mais rápido possível para que eu tenha qualidade de vida no meu futuro. Não é pensando em 3 anos, 4 anos hoje. É pensando que eu vou ter 60 anos, 70 anos. E eu quero ter uma vida, qualidade de vida muito boa lá na frente. O doutor já falou, eu quero levantar meu neto. Eu quero cuidar dele. Eu quero ter família. E não ficar sentado com todo mundo do meu lado e falar assim, puxa vida, ele tem 80 anos, está ali feio. Ah, não. É uma doença. Doença. Indiscutivelmente é doença. Se você tem diabetes, você não tem que tomar remédio o resto da vida? Por que você não cuida do seu peso o resto da vida? E aí, por consequência, quem sabe você deixa de tomar o remédio? Bem mais saudável. E o resto da vida, disciplina. Saber que eu tenho que ter uma alimentação saudável. O problema é que a gente se habituou a tanta coisa condimentada, tanto alimento industrializado, que perdeu-se a noção do que tem gente que toma refrigerante todo dia e acha que isso é normal. Às vezes metade das pessoas que estão assistindo acham que isso é normal. Não é. Tomar água, né? Toma refrigerante já é água, não é? Não é. E por incrível que pareça, hoje em dia é o comum, mas não é comum isso daí. Tomar refrigerante todo dia, comer só besteira. A gente tem que comer coisa saudável, fruta, carne, legumes, arroz. Olha, eu faço uma comparação de vez em quando. Se vamos sentar na mesa, nós vamos tomar aqui uma quantidade de bebida alcoólica. Muito bem. Pega essa mesma quantidade e tome água. Põe aí, vou tomar 10 cervejas. Tudo bem, vamos pôr 10 cervejas aqui, colocar 10 garrafas de água e vamos tomar água. Olha como é estranho a coisa. Então, é comum se reunir e beber muito, mas não é comum você tomar um copo de água, uma garrafa de água. Olha como é coisa muito... mais 3 litros de água por dia, 2,5 litros de água por dia, que absurdo. Mas você senta e toma 5 garrafas de cerveja. Show de meio litro. Mas, gente... E esse ano já classificaram a bebida alcoólica na mesma categoria do cigarro. Tem o mesmo potencial cancerígeno. E a conta matemática também dá, né? Porque olha, depois de caloria que ela tem, né? Gente, tá bom. E como diz o assunto, vai sempre puxando o outro, né? A gente passa o dia aqui sentado e os assuntos que vai sempre aumentando, porque são muita coisa interligada. Né? Muita coisa, hoje, na atual nossa sociedade, uma coisa vai puxando a outra. Isso. Vai interligando muito. Como aumentou muito o leque para você perder a saúde, vamos dizer assim, né? Antigamente você perdia a saúde trabalhando, esforço pesado, machucava. Hoje não. Você perde a saúde hoje na sua alimentação. Aquilo que é para você estar vivo, te manter vivo, está te matando. De uma forma assim, rápida. Eu queria agradecer ao Dr. Eduardo pela participação, pelo seu conhecimento, né? Ao mestre, ao Sr. Mário Arca, obrigado pelo convite, por terem vindo e compartilhando um pouquinho do conhecimento que vocês têm. Porque hoje foi uma aula, maravilhosa, né? Para nós que estamos aqui, nós que somos alunos do senhor, então, chamou de velho já. Conhecendo o Dr. João Alvin, né? Conhecendo mais agora também essa aula aí da parte hormonal, assim, interligando a parte do treinamento. Isso é muito importante, vocês mostraram hoje que as áreas se interligam. Sim. Se interligam. Os assuntos, né? Esse é o meu André, que você deu espaço, abraçou a ideia, o Matheus, o companheiro também hoje, que ele ajudou a mediar essa conversa com essa equipe. Aqui, ó, o Luciano Delon, o Pereira, o leitor dos escondidinhos ali. Eu queria passar a palavra para vocês, as considerações finais de cada um. Que recado vocês deixam para o público que está assistindo agora, que também vai assistir depois também. Gente, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que isso está ficando cada vez mais raro, mas é necessário. Essa conversa aberta está ficando cada vez mais restrita a coisas diferenciadas. Nós temos que olhar o ser humano como um todo e pensar no bem-estar do ser humano. Agradecer muito a vocês pela oportunidade, pelo convite, André.
Obrigado realmente por ter vindo aqui. E para a gente é uma alegria. Doutor, extremamente alegre de conhecê-lo, certo? Eu acho que uma pessoa que tem uma mente aberta para nós e consegue treinar, para nós é uma grande diferença, porque muitas vezes o profissional também que passa a parte de endócrino, que passa a parte de emagrecimento, ele não conhece a atividade física, e nós temos uma barreira muito grande nessa passagem. E quando o profissional médico trabalha conosco fazendo atividade física, ele conhece diretamente os nossos ganhos e a nossa necessidade. E nós, gente, nós não somos perfeitos em nada, mas nós temos um conhecimento, e esse conhecimento nós tentamos passar. Qual a nossa vantagem? É a troca. Não tem como a gente fazer nada sozinho. A troca que nós estamos fazendo é que justamente nos favorece, é que nos engrandece. E se você tiver dúvidas, sim, deve perguntar ao professor, deve ir ao médico, deve ir ao nutricionista e perguntar. Senta e pergunta, não tem problema nenhum. Ele vai abrir um leque de conhecimento para você e te explicar detalhadamente. Certo? Nós não podemos nos ater só em meu conhecimento é tudo que eu tenho. Não, não é. Ele é uma partezinha de um conhecimento de ajuda ao próximo. Então, agradeço imensamente poder conhecê-lo, porque para nós é uma honra conhecer um pessoal da área que goste da musculação, que gosta do treinamento físico, que gosta da atividade física e que entenda as dificuldades que nós temos como profissionais e para quem nós temos que atender. Realmente muito obrigado por prazer de conhecê-lo aqui, tá? Obrigado por dividir a conversação com a gente aqui. Para mim também foi um prazer participar aqui. Eu agradeço o convite a todos e realmente para mim é um prazer a musculação. Igual eu falei para o alemão, eu gosto de musculação, nunca fui bom no futebol, alguma coisa eu tinha que fazer, fui para musculação. Tenho 25 anos que eu pratico musculação. E como eu falei, a importância da musculação no metabolismo é essencial. Uma pessoa que busca saúde, qualidade de vida, perda de peso é essencial. Não existe um banco com uma só perna. Tem que ter 3 pernas, 4 pernas para poder ser útil. Então nunca é sozinho, e a musculação é essencial. O trabalho com um profissional adequado é importantíssimo. Não é igual antigamente que todo mundo ia para a academia fazer de qualquer jeito, mas só aparecia na TV aquele fortão que falava que usava uma cinta que dá choque e ficava musculoso com o braço grande, a cinta na abdômen. Não, hoje em dia com a internet a gente descobriu que é um pouquinho diferente. Tem que ter um profissional adequado, tem que ter acompanhamento com o seu nutricionista, tem que ter acompanhamento às vezes com o psicólogo, tem que ter acompanhamento com o seu médico, endocrinologista, nutrólogo. E obrigado pela oportunidade da conscientização, né? Que é o principal, né? A conscientização da importância da atividade física, da musculação para o emagrecimento. Vou falar em nome da Academia Saúde e Bem-Estar, né? Agradecer o mestre Mário, meu professor eterno, o Dr. Joab, já é amigo da casa, a vocês, a equipe que está ali atrás. E o intuito do projeto da Academia Saúde e Bem-Estar e do professor Rangel é justamente isso, trazer informação para o público, mostrar que vai ter muito mais. Isso aí é trazer informação para o público, um conhecimento do público, abrir o olho do público, essa conscientização, exatamente. Meu muito obrigado. Desalienar, né, as pessoas. Nossa Senhora. O Matheus, que faz parte da nossa equipe. É isso. Eu queria agradecer também, é um prazer estar sentado aqui na mesa com eles aqui da área, né, que a gente foi para comentar mesmo, falar, trazer informação para o público. Então é um prazer muito grande que a gente possa ter passado um pouquinho, né, mudado um pouquinho, pelo menos a maneira de pensar, aquela maneira errada talvez, que eles pensem bem, se preparem, né? Vão, procurem uma academia para fazer uma musculação, atividade física, vão até ao médico também, como o Dr. João falou, procure seu nutricionista para ter mesmo um resultado melhor, para conseguir ali o que deseja, o objetivo que ele
que eles querem alcançar. Que no caso hoje o nosso foi emagrecimento, fazer com que isso seja saudável, um emagrecimento saudável para a pessoa. Muito obrigado. Agradeço a vocês, Júlio, que ficaram com a gente, por essas perguntas que foram feitas. Vamos estar disponibilizando o link dessa live de hoje no canal da Academia também. Vamos estar compartilhando no Instagram da Academia, Instagram pessoal nosso também. E quem não assistiu, assista. Então compartilhe com o pessoal o link depois. E o momento hoje foi de muita informação real. Né? Então, muito obrigado a todos. Eu tenho um bom domingo. Tá? Até mais, pessoal. Até mais. Até mais.